ao Química em Arte. Hoje temos a presença ilustre da professora doutora Eduarda Molar de Baile, uma das mulheres cientistas que colaboram para mudar o terrível cenário da desigualdade de gênero e uma mulher que se preocupa com a educação e com a qualidade de vida, principalmente na qualidade e segurança dos alimentos. Mulheres na ciência que comece o matriarcado. Seja muito bem-vinda, professora Eduarda! Graças a Deus chegou! Muito obrigada pelo convite, Gisele. É um prazer estar aqui, finalmente. Fujo das câmeras, fujo dessas oportunidades. Eu namoro, na verdade eu não namoro, eu me apaixonei, Eduarda, por ti. Quando nós passamos pela quarentena, na pandemia, vários professores se reinventaram, criaram projetos. E vocês do curso de Engenharia de Alimentos criaram um primeiro workshop falando sobre qualidade de segurança de alimentos, como a engenharia de alimentos pode contribuir para o mundo. E naquele momento era assim, eu via todas as lives que apareciam na universidade. E eu acabei vendo todos os programas. E a abertura foi feita por ti. Eu já te conhecia, tinha te conhecido anteriormente, mas não conversado contigo. E como eu acompanhei todas as tuas falas, eu realmente me apaixonei. Eu digo, meu Deus, quem é essa mulher? E agora, pesquisando quem é essa mulher, gente, vocês não fazem ideia quem é essa mulher e a gente vai descobrir hoje aqui. Por sinal, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, gente, é muito importante. Esse projeto ele é feito por várias pessoas, várias mãos. Então é muito importante que você se inscreva no nosso canal e compartilhe a nossa entrevista para que mais mulheres possam também conhecer a vida e a trajetória da professora Eduarda. E se inscrevam também no canal da Engenharia de Alimentos, que é aqui no canal do YouTube. Lá vocês vão encontrar várias coisas, certo? Vocês têm Instagram também, né? Tem Instagram também. Tu lembra como é que é o Insta? Eu acho... @alimentosufs. Perfeito. Então eu vou deixar aqui embaixo, então o pessoal vão lá e se inscrevam no Instagram também. Tem coisas, informações mais diretas. E no YouTube, que tem todas as palestras, depoimentos de alunos, enfim. Acompanhem lá que vocês vão ver que é bem legal. Tu nasceu em Rio Grande, tu é rio-grandina. Eu também sou rio-grandina, duas rio-grandinas. Mas eu achei que tu tivesse feito o curso lá. Mas antes da gente falar do curso, tu saiu de Rio Grande e foi pra onde? Então eu nasci no Rio Grande do Sul. E quando eu era bebê de colo ainda, fomos para Foz do Iguaçu. E cresci em Foz do Iguaçu, viajávamos para Rio Grande nas férias, tive bastante contato com meus primos e avós, mas minha vida, eu me considero paranaense, meu coração é uma araucária, gosto muito. Mas tu sempre retorna para Rio Grande. Esse verão, por exemplo, verão passado, tu esteve em Rio Grande na Praia do Cassino, que eu adoro Praia do Cassino, ela bem geladinha. Tu esteve lá, né? Mas fazia 13 anos que não visitava. Então era algo que eu precisava, eu estava sentindo um chamado de voltar para a terra natal e visitar também uma amiga que está morando lá. Ai, que bacana. Isso também. Legal. E o que fez tu escolher Engenharia de Alimentos? Então, a escolha do curso foi mais ao acaso. Porque na época, quando eu estava lá com 17 anos, essas escolhas que a gente vai fazer pro resto da vida, ocorre quando nós somos muito jovens. Na época eu queria farmácia e bioquímica. Não consegui passar nos vestibulares que eu tinha tentado. Eu estava em casa, sentada, assistindo TV, e apareceu o chamado do vestibular da UEM, da Universidade Estadual de Maringá. Tinha vários cursos, principalmente de engenharia, e apareceu Engenharia de Alimentos. Eu olhei todos, na verdade. Tinha engenharia mecânica, falei assim, não, esse não. Tinha engenharia de produção têxtil, também não tinha me interessado. Arquitetura, não tem condições de desenhar. E eu falei assim, esse engenharia de alimentos, procurei lá no guia do estudante, porque não tinha muita coisa na internet. Falei, esse curso alimentos é bacana. Tem bastante química, eu gosto de química, que o pessoal da farmácia bioquímica por causa da química. Eu optei por aquele vestibular da engenharia de alimentos, lá em Maringá, esse vestibular especial, passei, e no começo do curso, mais da metade da turma que entrou, a primeira opção era farmácia bioquímica. A grande maioria permaneceu no curso, foi um só que optou em transferir, e muitos desses aí gosto bastante do curso, trabalho na área e continuo na área de alimentos. A gente é muito jovem quando nós fazemos a escolha profissional. E tem tantas opções, e às vezes a vida nos leva em caminhos que a gente nem imagina, né? Com certeza. Não, são as coisas da vida, Tu falou uma coisa que eu me lembrei, eu digo, meu Deus, essa gurizada, os nossos alunos hoje, eles nem sabem o que deve ser o guia do estudante. Tem online agora. Agora tem online, mas a gente tira o caderno e a gente comprava. Por isso que eu fiz assim. O livrinho que a gente comprava nas bancas, na papelaria ou banca, e aí a gente olhava lá e tinha noção dos cursos, as áreas que poderiam trabalhar e assim por diante, Não, mas é interessante, porque às vezes nem sempre a gente segue aquela primeira ideia, Então são questões de oportunidade também.
e não só oportunidades. Naquele momento deve ter pensado, não, eu quero fazer alguma coisa, vou fazer e aí tu saiu de Foz para estudar em Maringá. Isso, eu saí de Foz do Iguaçu para estudar em Maringá. E como é que foi a tua graduação? Assim, ao longo foi legal? Como é que foi? Eu vi esses tempos umas fotos assim tu, com os colegas, eu achei bem bacana. Como é que foi assim, essa trajetória, assim, rapidamente, assim, como é que... Foi maravilhoso, assim, foi um dos melhores períodos da minha vida, assim, aos 5 anos em Maringá. Eu vejo, assim, outros egressos que estudaram lá são bem apaixonados também pela instituição, pela cidade, é um lugar muito bom de estudar. O nosso grupo, como a gente era a primeira turma de engenharia de alimentos, esqueci de comentar isso, era um vestibular especial porque eram cursos novos que estavam abrindo. Era um curso de engenharia, então tinha engenharia de alimentos, mecânica e alguns de produção e arquitetura. A união que nós tivemos era porque nós éramos da primeira turma, então não tínhamos veteranos, éramos só nós. Então foi um grupo que se uniu e se ajudou muito, e isso foi muito importante até para eu permanecer no curso. Eu vejo que isso, quando eu converso com nossos alunos, também tem essa questão de estar se sentindo pertencente a um grupo, de gostar de trabalhando com aquele grupo, porque a engenharia de alimentos lá era do departamento de engenharia química na época. Foi a engenharia química que criou o curso. E era muito comum essa indecisão de permanecer na engenharia de alimentos ou transferir para a engenharia química, que como nós éramos da primeira turma, tinha muitos problemas de falta de professor, livros, e, enfim, infraestrutura, e na engenharia química é toda uma potência. Mas uma decisão forte que me manteve no curso foi essa questão da união, do grupo, desse pertencimento. Então foi uma época muito boa, assim, eu tenho lembranças maravilhosas de Maringá e da universidade. Que legal. Uma turma com quantos alunos? Entrou 40 e nos formamos em 27, então uma turma bem grande. Pô, uma turma bem grande. Nossa, que legal. E tu ainda fala com teus colegas? Falo, tem alguns que eu tenho mais contato, a gente já fez encontro de 15 anos de formados em Maringá. Que bacana. Teve um encontro antes também de 10 anos de formados, agora estamos indo para 20 anos, vamos ver quem vai se animar de querer organizar o encontro lá em Maringá. Não, eu até esqueci, fiquei nervosa, me passei numa fala minha aqui, né, que você sabe que eu tenho meu roteirinho, porque a professora Eduarda é graduada em engenharia de alimentos, fez mestrado, né, no Canadá, gente, não é pouca coisa não, Food Science, né, na Universidade de Guelph, olha, eu nem sei como você fala de Guelph, né, e fez doutorado também em engenharia de alimentos. E tu possui 15 anos de experiência na área de gestão e qualidade e segurança dos alimentos em empresas multinacionais, agrofamiliares, de micro e pequeno porte no Brasil e na América do Norte. Eu não estou dizendo que eu devia me apaixonar por ela, vocês entenderam? Sem saber de nada disso, eu já me apaixonei por ela no passado. E atualmente ela é docente da Universidade Federal da Fronteira Sul. Me diz uma coisa, vocês sabem, né, gente? Eu namoro e o primeiro ponto que eu começo a olhar, né, as redes sociais, que é natural, mas quando eu pego o Lattes, eu tento criar uma história, né? Eu tento entender a tua história, a tua caminhada. Como é que foi a tua ida daqui? Porque o mestrado tu fez lá no Canadá. Então, como é que foi sair daqui do Brasil para o Canadá? Então, morar fora, na questão do Canadá, eu tive sempre um sonho muito grande de morar fora. Isso, desde uns 13 anos por aí, eu lembro que eu queria fazer parte do high school, do ensino médio fora. Mas era difícil para meus pais, eles nunca tinham saído do Brasil. Então, e naquela época, eu lembro, anos 90, né? Então, a moeda real e dólar era quase equivalente. Então, era muito acessível para as condições que meus pais tinham, mas mesmo assim, era mais limitações de ir para outro país, conhecer outro país. Então, não consegui, mas sempre tive aquele anseio de morar fora, quero morar fora, quero morar fora. Durante a faculdade também, as oportunidades de intercâmbio naquela época eram poucas, então não foi possível. Na verdade, eu não consegui, não fui atrás, achava que não era possível, que teve um colega que conseguiu. É uma questão de se você quer, que tem aquele foco, você tem que pensar, vai ser possível que você vai conseguir. Mas não era o momento certo. Então, daí eu saí para estágio e depois do estágio eu pensei, agora é a oportunidade, antes de conseguir um emprego, o primeiro emprego, começar a trabalhar e novamente estar presa no emprego, estar presa numa situação, eu tenho que, agora que eu terminei a faculdade, estou terminando o estágio, eu tenho que realizar esse sonho, eu preciso ir para fora. E aí foi com o motivo de estudar inglês, eu já estava com a documentação para acessar um programa de pós-graduação, uma especialização, um mestrado, se fosse possível. Eu comecei a entrar em contato pelo Orkut, sei que as pessoas vão lembrar o que é Orkut. Orkut, gente! Eu falei que a história é longa, né? Tão fácil. Pelo Orkut, com pessoas que estudavam em Guelph.
para saber se era possível, se tinha pessoas de estrangeiros que estudavam lá, para ter informações. Então eu encontrei uma comunidade do Food Science lá de Guelph. Eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas com nomes diferentes, porque eu imaginei que eles fossem estrangeiros. E daí ele falou, eu entrei em contato com um iraniano, que me ajudou muito no começo, e ele me falou, tem uma brasileira que está estudando aqui, a Valéria, que foi minha anja lá no Canadá, que é uma brasileira. Ele me passou, na época, o contato lá, acho que era ICQ ou MSN, enfim, para conversar com ela. A gente começou a conversar, ela falou que era possível, que na pós-graduação a maioria das pessoas eram estrangeiras, que era difícil os canadenses irem, então tinha possibilidade de bolsa, principalmente no Food Science. E eu falei assim, agora vai, né? Ela me ajudou também, a documentação que eu precisava, e quando eu fui para lá, já estava com a documentação pronta e traduzida, a tradução juramentada, para tentar os processos seletivos, ou no Food Science, ou em outro programa, ou em alguma área ali. Eu queria ir para lá para estudar inglês, mas com uma possibilidade de ficar lá mais tempo. Não era algo que eu estava querendo ficar lá só 4 meses e voltar. Eu queria ficar lá de qualquer forma. Que bacana! Mas tu já tinha ideia que tu queria Guelph? Então, primeiramente, eu pesquisei vários países, várias... Ah, tá. Então, antes disso, eu tinha pesquisado. Eu tinha feito mapeamento. Tinha pesquisado, eu tinha procurado na Europa, Reino Unido, ali, Inglaterra, era um lugar que me chamava atenção, mas a moeda era muito cara. E aí foi eliminada porque aquela questão de custo, não tinha condições. Aí procurei Estados Unidos, o Canadá, mas o Canadá me chamava mais atenção por ser um país mais diferente do que os Estados Unidos, que eu gosto de ser diferente dos outros. Isso é fantástico, adorei! E aí eu pensei assim, a moeda canadense era, na época, mais baixa que a moeda americana, então esse país parece interessante. Entendi. Tinha olhado em Austrália, praia, tinha me apaixonado, mas a Austrália é do outro lado, passagem caríssima, então foi toda uma seleção. Então, assim, vamos ver então o Canadá. Aí filtrei Canadá. Onde tem as universidades de Food Science, procurando sites, todos os lugares. Tinha em BC, na Colômbia Britânica, tinha lá no Ontário, e eu acabei vendo que Guelph era a melhor, a mais reconhecida, assim, a mais conhecida na área de ciência de alimentos. Então foi essa filtragem até chegar em Guelph. Mas eu olhei outras também, tinha olhado escolas da parte de negócios, de business, que era uma área que eu gostava bastante na época. Dentro de Guelph, vendo outras possibilidades de programas também, mas era que era o mais fácil porque era a continuação da minha formação. E no Canadá não tem curso de engenharia de alimentos. Sim. É ciência de alimentos, é o mais comum. Tá nos Estados Unidos, outros lugares, é mais comum ter ciência de alimentos, engenharia de alimentos. São poucos lugares que tem. Mas é no Brasil, né? Mais no Brasil. Então, o Food Science é o mais fácil, assim, porque era a continuação do que eu já estava estudando, mas eu procurei vários outros programas também. Ah, que legal. E quando tu chegou lá, aí tu submeteu, tu entrou em contato com o professor, enfim? Como eu tinha essa anja, a Valéria, ela falou assim, você precisa marcar reunião e tal, o professor não gosta que você chegue direto na sala, em nenhum lugar, na verdade, as pessoas gostam que você chegue direto na sala. Então, marcava reunião por e-mail, então eu fui no departamento lá, que era de administração e marketing, que era uma área que eu gostava. Mas daí o professor falou para eu voltar para o Brasil, economizar dinheiro e voltar com dinheiro para conseguir fazer pós-graduação lá. Nossa! Então foi o primeiro tapa na cara, assim, que eu chorava, fiquei triste. E essa minha amiga aí, ela falou, calma, é possível, continue tentando. Fui em vários outros departamentos também de microbiologia, porque eu sempre tive essa paixão, sempre curiosidade pela parte de segurança dos alimentos. E lá também era bem concorrido. Então, lá dentro do Food Science, você tem que conseguir, para entrar no mestrado, você precisa ter uma bolsa para conseguir acessar. Eles não aceitam, principalmente se você é estrangeiro, o aluno sem a bolsa. Por quê? Porque lá é pago, tanto a graduação como a pós-graduação, como é pago em vários lugares aí do mundo. Tá? Então, no Brasil, a gente tem esse direito aí que tem que ser bem usufruído e valorizado, né? De ter uma universidade pública gratuita de qualidade que nem nós temos aqui. Então, minha missão era conseguir um professor que tivesse bolsa para eu conseguir acessar no programa, que fosse o programa. Eu não estava tão interessada, porque eu, um sonho, assim, um foco. Porque eu quero fazer em tal lugar, porque é meu sonho, porque eu quero... Não, eu queria uma possibilidade de ficar mais tempo no Canadá, de trabalhar no Canadá. E a possibilidade que eu vi foi, eu preciso estudar, fazer o mestrado, e depois do mestrado eu teria mais 2 anos de visto para ficar lá. Então foi uma estratégia. Eu vi uma possibilidade de eu ficar mais tempo no Canadá, estar estudando. Ou eu fazia o mestrado com uma bolsa, ou trabalharia como garçonete e ficaria lá em trabalhos irregulares. E eu queria ficar legal, se fosse possível, estudar e trabalhar lá na área, e não ficar irregular.
Dentro da ciência de alimentos, eu conversei com vários professores, fui primeiramente para professoras que eu tinha mais afinidade com a área, que eu achava mais interessante. Mas no final eu estava até indo com os professores da biotecnologia, que era uma área que eu queria fugir, porque eu tinha feito uma iniciação científica na graduação com cerveja, então tive uma pequena experiência com a parte de fermentação e eu falei assim, meu Deus, não quero trabalhar com isso, que era muito detalhista, contaminava, não dava certo o experimento, tinha que repetir. E eu falei assim, e tinha aquela coisa da amostra à noite, de madrugada, porque a fermentação não para nunca. Eu falei assim, não quero mais aquela vida não, quero uma outra área, né? Mas no final tava tão, tipo, vamos tudo. Conversei com o professor da área de vinhos. Assim, o que for, né? Ovos, fui também. Assim, o que é? Tem alguém que pesquisa ovos? Existe isso? Não, tem um laboratório de ovos. É incrível, mas tem aquele cheiro de ovo. Assim, mas vamos lá. Seja o que for. E no fim, eu entrei em contato com uma professora que trabalha com a parte de química de alimentos, com pesquisa na parte de leites e também na parte de soja. Ela foi uma das últimas professoras que eu entrei em contato, era a única professora cientista mulher na época, no Food Science, para ver como que é, né? As universidades, no Canadá eu não sei, não tenho essa experiência lá, mas lá nos Estados Unidos isso me chamou muito a atenção, embora eu fui para um departamento de física, né? Mas era homens, não tinham, eu não tive a oportunidade talvez, né, de conhecer mulheres, eram todos homens. As assistentes eram mulheres, mas os professores, né, eram homens. É interessante isso, né? E até lá, tá, aí tu foi trabalhar com ela e trabalhou com soja. Então, aí ela falou assim, sim, eu tô com um projeto, tô com bolsa, então se inscreve pra gente avaliar se você aceita pelo programa, se os trâmites da documentação tá tudo certo. Aí sim que eu fui lá na secretaria da universidade, lá geral, levar minha documentação para ver se eles reconheciam o diploma e tudo mais, porque tem isso também. Porque até essa minha colega Valéria teve dificuldade, porque eu estudo numa universidade particular. Então ele não era conhecida lá. A universidade, então teve que mostrar que existia a universidade, que tinha o curso. E para mim foi super tranquilo, porque eu tive alguns professores que estudaram da engenharia química, ou em Guelph ou Waterloo, que era uma universidade perto ali, então essa foi uma facilidade aí da universidade, da UEM, da engenharia química ali também, de ser um curso conhecido, tradicional. Então foi aceito rapidamente, daí a documentação vai para o departamento. Lá, o que a professora falou? Legal, você se inscreveu, tudo mais, mas as suas notas estão borderline, na hora eu não sabia o que era essa palavra, mas falou assim, é border, que quer dizer que estou na borda, estou embaixo, né? Já segurei para não começar a chorar, né? E na carta de recomendação, ela falou assim, as professoras não escreveram nada, as orientadoras do projeto de iniciação científica. Se não escreveram nada, porque não quer dizer nada contra. Daí eu falei, na verdade não escreveram nada porque nós somos brasileiros, é difícil de escrever, de se expressar, porque essa documentação toda eu tinha preparado, mandado para a professora, sabe? Eu tinha feito todo esse trabalho, porque a professora é super ocupada. Então eu tinha deixado toda a documentação pronta e até a professora falou assim, preenche do jeito que você achar melhor, que eu assino embaixo. Então eu entrei em contato e falei assim, não, isso aí, essa parte das professoras, pode deixar que eu entre em contato com elas, que elas podem mandar uma carta com a recomendação. Né? Isso foi uma dificuldade ali realmente da questão do inglês mesmo. E com relação às notas, ela sugeriu, converse com, seria como fosse um diretor, eles chamam de chair, a cadeira, acho que seria como se fosse o diretor do departamento, para ver se você consegue fazer umas disciplinas na graduação para melhorar a tua média, para conseguir acessar o programa, o que ele acha, porque essa parte das notas da graduação é muito importante lá. E o conceito B era o que eles pediam. Eu tava tão bem ali. No conceito. Tava ali na lata, né? Mas eu tava no conceito. Então não precisaria, ele falou, porque para cursar a disciplina da graduação seria mais um custo. Vai lá uns $1.000 por mês para fazer. Para estudar lá, porque é cara a graduação, principalmente para estudante estrangeiro, de fora. E eu falei assim, não me importa, nem que eu tenho que lavar privada, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar. Então eu tava bem, tipo, trabalho o que for, mas eu dou um jeito, vou conseguir entrar. Já tava com o negócio agora, não sai mais. Bati na trave, né? Sim. Enfim, daí esse professor, que é o diretor, falou isso, transmiti essa informação para ela, eram 2 candidatos para aquela bolsa, para aquele projeto. Meu colega iraniano também, na época, ele passou em primeiro lugar, ele entrou e abriu uma possibilidade de uma segunda bolsa. E ela não tinha ninguém dela, e eu tava com o processo tudo esquematizado. E eu tava lá todo santo dia pentelhando. Então eu
perguntei pra ela, posso ficar no laboratório acompanhando pra ver como que é, pra saber como que é? Não, pode ir lá. Eu ficava lá no laboratório, conhecia as pessoas, acompanhava, né, o que eu podia, que eu tava trabalhando em paralelo, mas daí eu tava com um trabalho flexível, daí eu fazia o trabalho à noite. E de dia ficava lá no laboratório, conversava com as pessoas, então ela via que tinha interesse, tinha brilho no olho, queria. E daí ela convidou, falou assim, vai dar certo então, né, já que não tem problema a questão das notas. As recomendações daí das professoras lá de Maringá, elas mandaram aí, a partir do e-mail delas para a secretaria, a carta de recomendação tinha sido bem escrita, nada exagerado, né? Mas falando bem assim, e deu tudo certo. Daí no final eu consegui entrar para ver como a questão da nota não quer dizer muita coisa também. Porque o que eu falei para ela quando eu falei da minha nota, que era mais baixa, né? Falei assim, meu curso é de engenharia de alimentos. Então as notas das disciplinas de engenharia, pode ver que são realmente mais baixas. Eu estava na média, porque são disciplinas muito difíceis. Mas olha as disciplinas da parte da química, ou da parte específica. Daí as médias eram boas. Por isso que até minha média estava ali na borda. Na borda. Senão ia estar pior ainda. A química te salvou, então. Química e arte. Então as disciplinas específicas eu ia bem. Ela falou assim, realmente, nananã. Mas a questão da nota não quer dizer muita coisa, porque até essa pessoa que passou em primeiro lugar teve muito mais dificuldade do que eu tive. Sim. E eu tive aquela gana também. Agora eu sou ruim, não quero me aceitar por causa da nota, agora vamos ver. Eu fui muito bem em todas as disciplinas, era A mais, até ganhei uma bolsa relacionada a isso, de reconhecimento acadêmico. Exato, não, é incrível isso, toda a trajetória. Tem vários, agora tu falou uma coisa que eu não. Isso aí o Lattes não conta e tu não tinha me falado antes e eu não sabia. Quando tu chegou lá, fazendo todo esse processo, tu trabalhava de noite, tu falou. Tu trabalhava onde? Era uma empresa de tradução, na verdade. As coisas fluíram. Quando era tradução, mas tu já foi fluente em inglês? Era para traduzir para português. Ai, que máximo! Então tinha todo um trabalho ali na empresa de software e eles estavam dentro desse programa de filtro de internet. E eles precisavam de pessoas para traduzir o site, o programa, para ensinar aquela inteligência artificial, que já tinha uma inteligência artificial lá, 20 e poucos anos atrás, para ensinar aquela inteligência artificial da parte de filtro, para eles conseguirem usar os filtros lá de diferentes formas, né? Sim, etc. Então, a parte da controle da qualidade também, controle de qualidade do software, né? Trabalhar com a parte de qualidade, mas do software. E como que eu consegui essa oportunidade? Aquele meu amigo iraniano, que eu entrei em contato lá pelo Orkut, ele ficou sabendo que estava precisando de um brasileiro para trabalhar lá. Porque tinha um brasileiro antes e ele tinha ido para ficar um ano no Canadá para fazer parte do doutorado. Ele estava voltando para o Brasil e a empresa estava desesperada em busca de um brasileiro. Mas olha só a questão das oportunidades. Então era tudo... Lógico que eu estava sempre em movimento, eu não fiquei sentada, né? Eu tinha conversado com as pessoas, me fiz conheci vários dos estudantes, daí os networking, né, que é bem importante, essas conexões. E se você está sempre presente, as pessoas lembram de você. Mas quando é para acontecer, as coisas fluem, né? Então eu nem precisei ir para trabalhar como garçonete, com muitas quem tem inglês bom, razoável, acaba trabalhando com garçonete. Garçonete é uma parte boa. O ruim é trabalhar lá limpando, porque aí são aquelas pessoas que chegaram sem nada, sem inglês. Então eu nem precisei ir para fazer esses trabalhos que eu consegui esse outro aí em Guelph mesmo, e que era horário flexível, podia ir de manhã, tarde, noite. Então aí tu conseguia ir pro laboratório. Daí eu conseguia lá um meio período no laboratório, daí eu ia de manhã, daí eu voltava à noite, né? Ou tem dias que eu trabalhava até mais tarde, daí no outro dia eu não ia, então... Que legal! E depois do mestrado tu foi analista de qualidade e coordenadora de análise de perigos e pontos críticos de controle, na Unilever Canadá, né? E na CompSense Sensors Service, não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim. Do mestrado, tu terminou o mestrado e aí tu conseguiu esse emprego nessas multinacionais. Então, foco no mestrado, eu não estava pensando, então eu gosto de esclarecer isso para os estudantes, que às vezes pensam, quem está fazendo mestrado, né? Tá fazendo mestrado, que eu quero dar aula, ou que eu quero ser pesquisador. Para mim, era uma oportunidade de me capacitar e para eu conseguir me inserir no mercado de trabalho. É assim que eu tinha visto na época. De eu ficar lá no país, de conseguir depois o visto de trabalho lá. Então, quando eu estava terminando o mestrado, eu já estava lá no final, eu estava procurando já emprego. Já tinha adiantado minha pesquisa, não tinha contado nada para minha orientadora, né? Ela vai saber agora, se ela entender, porque ela é italiana. Talvez ela entenda. Nossa! Entenda. E
tava com tudo esquematizado, dissertação escrita, já tinha artigo aceito. Então só deixei tudo esquematizado, falei assim, não, tô indo escrevendo. Falei pra ela, tô escrevendo, mas tava procurando emprego, porque senão ela me dava mais trabalho. Eu já tava com 3 trabalhos já prontos, 3 artigos. Falei assim, não, isso aqui é um mestrado, né, doutorado. Ela vai querer que eu faça mais um trabalho. Não, chega. Agora eu vou conseguir um trabalho, porque senão eu tenho que ir embora. Termina, defendi dia 20 e pouco de agosto, uma semana depois eu tinha que ir embora, se eu não tivesse visto, porque o meu visto estava vencendo. Eles davam um mês, 2 meses, enfim. Aí eu consegui esse emprego na Compulsense primeiro. Essa é uma empresa familiar, não é multinacional na verdade, é uma empresa familiar canadense. Eles trabalham com a parte de um programa para análise sensorial. Eles tinham a parte da assistência técnica também, tanto para fazer a análise sensorial como assistência técnica para os clientes. Então, novamente, eu fui selecionada para a vaga por ser brasileira, porque eles precisavam de alguém para atender a América Latina. Eu comecei a melhorar meu espanhol, porque no laboratório era praticamente a América Latina inteira no laboratório. Era mexicano, era eu brasileira, tinha colombiana, tinha venezuelana, eu trabalhava com outro que era da Guatemala, então eu tinha a oportunidade de ir, pelo menos, afinando o ouvido para o espanhol. Eu sou de Foz do Iguaçu também, isso já tinha um contato. Então eu fui contratada por ser brasileira, por ter essa possibilidade de conversar em espanhol e em português. E essa foi uma empresa, era uma empresa familiar, foi muito bacana trabalhar lá. E foi uma oportunidade de eu ter o visto, trabalhar lá, me aperfeiçoar, mas não era ainda aquilo que eu queria. Porque era um laboratório e trabalhava na parte do escritório. Meu foco era indústria, eu queria trabalhar na indústria, sempre esse. Tanto durante a graduação, o que eu queria? Eu quero trabalhar numa indústria, na multinacional, e quero morar fora do Brasil. Eu via a multinacional talvez com a possibilidade de ir para fora. Era isso que eu queria. Esse é o teu objetivo, sim. Era isso que eu queria. Eu queria ir para fora. Então, se eu quero ir para fora, vou buscar uma multinacional. E então, durante a graduação eu tive muito esse foco. Então, eu fiz vários cursos. Fiz espanhol, fiz inglês, fiz um pouco de francês, né? Foi horrível, foi muito difícil, apesar da língua ser maravilhosa. Quantas línguas tu fala? O francês não falo nada, só as palavrinhas ali. Só italiano, só... Não, eu não falo não, a professora é italiana. Isso aí é um projeto pro futuro aí, pra ele. A professora, os professores do próprio programa são estrangeiros também. Então a professora Milena, ela veio da Itália fazer a pós-graduação e ficou lá no Canadá, agora tá na Dinamarca. Mas tem outros professores, japoneses, poucos canadenses mesmo, muita gente de fora lá. É um país de imigrantes mesmo. E depois dessa empresa familiar, aí tu foi pra... Daí quando eu tava nessa empresa familiar, trabalhando com as partes de assistência técnica, trabalhava com a parte de escritório, ficava atendendo telefone, tinha a parte de treinamento. E eu não gostava porque tinha essa parte de ficar falando toda hora, e eu tenho uma vergonha dessa parte de comunicação, não gostava. Queria sair de lá. Consegui o trabalho na Unilever para trabalhar na parte da análise da qualidade, um trabalho bem inicial, bem de base mesmo. Eu tinha pouca experiência, só tinha feito estágio no Brasil, só essa experiência que eu tinha, então eu tinha começado da base mesmo, né, do mais simples, analista da qualidade. Aí eu falei assim, agora eu estou onde eu queria estar. Estou trabalhando na indústria, uma empresa grande, eu queria, morando fora do Brasil. Então eu tava agora eu conquistei meu sonho, tô no ápice. No ápice, do que eu queria pra minha vida. Legal. Tu acabou dando aula lá, né? Tu foi assistente de professor. Tu foi assistente de professor da tua orientadora ou de outros professores? Eram outros professores. Então lá na pós-graduação, isso é bem, não sei como se é nos Estados Unidos também tem, mas no Canadá, tem essas oportunidades para os alunos da pós-graduação pegar essas vagas remuneradas. É similar ao estágio de docência, mas são vagas remuneradas. Então eu tinha que dar parte das aulas. Você se candidatava para a vaga e passava por um processo seletivo. Então tinha essas vagas de assistente de professor, que são os Teaching Assistant, o TA. Eu tinha outras também, Marker, Grader, tem a parte de trabalhar com a parte de correspondência, essa parte de correspondência, tinha de tudo, né? Então eu estava sempre envolvida para conseguir ter um dinheiro aí extra, porque a bolsa só pagava, a tuition, só a mensalidade. Então ele já descontava, eu ganhava praticamente, né? Então eu ganhava $1.500, não convertam para real, porque não tem como converter, porque é $1.500 como se fosse R$1.500. Eu recebia na época $1.500, $1.000 era descontado só para a mensalidade, que é o tuition que eles chamam. E esses $500 eu pagava no local onde eu morava. Então não convertam porque era um quartinho, eu alugava um quartinho que tinha cozinha compartilhada, banheiro compartilhado, era o mínimo ali. Então eu tinha que ter essas outras rendas para conseguir ter
pagar o xerox, comer, enfim. Se deslocar, né? Se deslocar, usar a bicicleta no verão, mas... Então beber uma cervejinha, olha lá, quando tivesse oportunidade. E aí, tu ganhou um prêmio do teu trabalho no mestrado, então tu deu aula. Claro, aí teu inglês aí nessa altura já estava fluente, né? Foi ali no primeiro ano, até o primeiro ano de estadia no Canadá, aí que o meu inglês ficou fluente mesmo, que daí você começa a sonhar em inglês, daí você tá bom, fluente mesmo. Ai, que massa, eu não sabia, nunca sonhei em inglês. E se a gente fosse comparar, eu sei que não se faz comparações ainda, mas os estudantes lá do Canadá, comparado com os nossos estudantes, como é que eles se comportam assim? Penso a respeito disso também, né, para ter essa nova comparação, e para ver se tinha diferença, mas tinha de tudo, na verdade. Tinha poucos, na verdade, que eram bons, que se dedicavam, que eram, por coincidência, eram muitos estrangeiros, porque a pessoa estava lá com dificuldade. Exatamente. Então, a pessoa precisava se esforçar um monte para estar ali naquela oportunidade. Tinha os canadenses, que você via que estavam, os nativos, que estavam mais lá de boa, mas é pago para estudar. Eles conseguem o financiamento. Depois que eles terminam a faculdade, eles ficam lá 5 anos, 10 anos ou mais, dependendo, para pagar aquela dívida do financiamento. Então, como envolve um custo ali, uma dor, eles acabam tendo essa questão do esforço também, de pegar as disciplinas só que quer, que tem a questão do valor da mensalidade varia com relação ao número de disciplinas. Enfim, era bem variado. Tanto que eu trabalhei com estagiários. Como eu era a caloura lá onde eu trabalhei na Unilever, eu tinha que cuidar dos estagiários. E eles eram estagiários da engenharia química, porque minha chefe era engenharia química, eu que tinha que orientar os estagiários. Não era fácil não, tem estagiário que não se mexia, assim. Então isso depende muito. Depende muito, né? Depende muito da pessoa. Uhum. Mas o teu trabalho lá do mestrado te rendeu um prêmio em 2009. Uhum. Como é que foi? Foi um artigo que era uma parte da dissertação que foi submetida e eles mesmos selecionaram os artigos mais interessantes, citados, não lembro como que foi a seleção, e rendeu esse prêmio na revista de engenharia, porque não imaginava uma surpresa. E é um prêmio recebido pela AOCS Press, né? Então não é qualquer prêmio, né, gente? Que legal. Foi o trabalho, esse foi o coração da dissertação, na verdade. Eu fiz outros trabalhos paralelos, mas era um relacionado a uma disciplina que eu tinha feito lá, e o outro era um estudo adicional, então esse era o coração mesmo. A parte de formação de gel, da proteína de soja isolada, de variedades de soja do Canadá. Então, esse trabalho aí que foi o selecionado aí na área de engenharia. Então, foi uma surpresa, não imaginávamos. Que legal. E nisso tudo, toda essa história, nessa vontade, nessa gana de tu querer ir pra fora, tu ficou 5 anos no Canadá. Então, quando eu fui pra lá, eu falei assim, agora eu não volto mais. E tu ficou 5 anos direto mesmo, tu não voltou ou tu veio visitar a tua família? Eu fui quando eu conseguia. No começo era difícil, fiquei mais de um ano sem ir, porque estudando, as férias é diferente, porque lá o semestre termina em dezembro, em janeiro já começa outro semestre, que é do winter, que é o inverno, então eu não consegui no final do ano. E não queria pedir dinheiro para meus pais para comprar passagem também. Que legal. Vocês estão vendo, gente? Olha só. Se liga, minha filha, principalmente aí, ó, viu? Eu não queria pedir dinheiro para os pais. Estava trabalhando lá para conseguir uma grana. E aí, por fonte seguríssima, por sinal, eu quero mandar um beijo aqui para a professora Kátia, né? Porque eu comecei falando que eu me apaixonei, não só pela professora Eduarda, como pela professora Kátia, lá, né, 2 anos atrás, né, no workshop, e por fonte segura, né, eu disse, professora Kátia, por sinal, se vocês não assistiram a entrevista da professora Kátia, ó, vou deixar aqui, depois da entrevista da professora Eduarda, corre lá para assistir a entrevista da professora Kátia, que tá maravilhosa. Maravilhosa, né, ela é maravilhosa. Minha inspiração. Vocês são maravilhosas. E aí, por fonte segura, que a professora Kátia, eu tô falando, dando o nome, ela disse que depois que tu passou por esse tempo lá no Canadá, foi fazer um mochilão na Europa. Como assim, Eduardo? Com coragem, tu foi fazer esse mochilão sozinha? Como é que foi? Então, teve aquele ápice que eu falei pra vocês, que eu cheguei lá onde eu queria. E aí, depois que eu tava como analista da qualidade, eu consegui trabalhar na parte de coordenação, da parte da análise de perigos, ponto crítico de controle, que é o HCCP. Então, tava onde eu queria, tava tudo funcionando, tava tudo fluindo, mas eu comecei não tava mais fazendo sentido, já tava quase 5 anos no Canadá. Já estava pensando, é isso que eu quero, vou ficar aqui. Teve um dia que eu saí do trabalho, eu trabalhava em turno, né? Então, quem trabalha em indústria tem muita questão de turno. Estava trabalhando turno, era 11 horas da noite, era inverno, estava nevando, bastante escorregadio, andando a 50, 60 km por hora.
morava bem longe, é bem comum lá fazer, que é chamado, eles têm até um verbo para isso, que é commute, fazer essa viagem, esse translado de uma cidade para outra. É muito comum lá no Canadá fazer isso. Nesse dia, estava bem escorregadio e eu tive um acidente ali de carro, né? E naquele momento, eu derrapou, meu carro saiu fora, né? Fui botar muito no freio para não bater no caminhão, e você não pode botar o pé muito forte no freio, porque a pista estava congelada, saí rodopiando e caí para fora da pista. Naquele momento, a única coisa que na minha mente veio foi: eu vou morrer aqui sozinho. Né? Eu fiquei esse que me deu foi um despertar assim para mim. É o que eu quero ficar aqui mesmo, é aqui que é isso que você quer, tá bom assim? Eu sentia muita falta da minha família. Minha irmã ficou alguns meses lá, fez um estágio no laboratório, e aí eu fiquei com mais saudades ainda de ficar mais perto delas, porque eu vi, elas estavam na época de faculdade, namorando, então eu perdi muitas fases delas de criança para adolescente, mulheres, então eu tava aquele chamado ali de voltar para casa. Eu não estava mais gostando do trabalho, estava muito sobrecarregada, era bastante pressão no trabalho, muitas horas de trabalho. Então, você trabalha numa empresa grande, quer trabalhar multinacional, você vai ganhar bem, mas você pega tua alma. Então, eu estava já bem estressada, bem cansada, estava bastante tempo lá. E aí comecei a ter esses questionamentos, se eu queria ficar lá ou não. Estava cansando do trabalho, conversei com meus pais, de pedir a conta do trabalho, eles fazem o que você acha melhor. Enfim, pedi a conta no trabalho, mas eu não queria voltar já pro Brasil e começar a trabalhar, ou conseguir outro trabalho. Eu não sabia se eu queria voltar pro Brasil, se eu queria ficar no Canadá, eu estava perdida. Eu queria muito conhecer o mundo, e eu não tinha tido tempo, porque eu só trabalhava. Então, uma das coisas que eu me arrependo de ter ficado lá no Canadá, que tinha pacotes baratíssimos para ir para a América Central, e eu não ia, porque eu não tinha um final de semana, eu trabalhava no final de semana. E eu era a caloura lá, estava entrando, então eu queria trabalhar no final de semana. Eu pensava, vou trabalhar no sábado, domingo, ganhava, acho que $50 a hora naquela época. Assim, domingo ninguém queria, eu vou. Era um domingo que eu trabalhava, dinheiro para passagem. Eu estava naquela fase ali, começando a carreira, eu vou fazer o que for possível. Mas daí também eu me esgotei, né? Cheguei no burnout. E depois desse acidente, comecei a refletir se era isso mesmo que eu queria. E eu não queria já começar a trabalhar de novo e entrar de novo no esquema. Eu tinha economizado já bastante dinheiro, né? Sábado e domingo, morava mal ainda, comia mal, aquela vibração de escassez. Então eu não gastava, eu não viajava, então eu guardava tudo, né? Tava ainda naquele começo. Eu só tava na empresa também, comia o que tinha lá na empresa, comia pouco, enfim. E nisso, assim, agora eu tenho esse dinheirinho reservado, tô estressada, tava uma depressão ali, vou fazer esse mochilão pela Europa. Daí que foi o motivo de eu ter ficado lá. Fiquei uns 3 meses viajando pela Europa, conhecia vários países. Eu comecei pela Irlanda, que eu tinha uma prima que estava lá, em Dublin. Comecei pela Irlanda, daí fui descendo e fui conhecendo vários países da Europa. Depois fiz uns trajetos, uns caminhos, umas viagens mais diferentes. Fui para Romênia, que era algo que é um país diferente, que eu queria conhecer do leste europeu. Você quer ir pro leste europeu, quero conhecer lá, aquele outro lado, não quero só ficar nos outros países. Sim. Só conhecer o lado capitalista, quero conhecer aquele outro lado também. Daí fui pra Turquia também. Ai, Turquia. Eu tinha amigos conheci pessoas da Turquia no início, quando eu estava fazendo curso de inglês. Eu me encontrei com eles lá, na Turquia, então foi várias experiências muito bacanas. Eu tenho certeza. Me veio uma ideia agora, não sei se tu topa. Imagina se eu levei 2 anos para trazer ela aqui para as mulheres da ciência. Olha só, a gente podia fazer uma conversa no Elas em Arte para falar só desse momento do mochilão. Porque eu imagino quantas 3 meses viajando por todos esses lugares, esses países. Então eu imagino que sim, tu viveu várias experiências, né? A gente podia fazer aqui, o que tu acha? Tu topa? Até a experiência do Canadá, né? Tem muita coisa que não dá pra contar. Exato. Falar mais dessa coisa. Tu aceita? Sim, vamos lá. Gente, tá aqui publicizado, eu não vou fazer corte dessa parte. A professora Eduarda, a professora Kátia, ela vai ter que me ajudar, Kátia. Vamos fazer, porque é uma experiência legal, assim, porque é um sonho que eu tenho de fazer um mochilão, assim, sabe? Eu viajo, enfim, mas eu acho que também, porque como eu vivi um tempo sozinha lá nos Estados Unidos,
E eu acho que é um momento que a gente de evolução, de autoconhecimento. Eu queria falar contigo sobre isso, até porque eu não sei se vocês veem as postagens da professora Eduarda. Gente, não é postagem não, gente, é texto, é lição de vida, né? Então eu acho que seria uma coisa interessante da gente conversar. Vamos? Vamos. Então tá marcado, então já vou agendar o horário. Quando eu te vi, sabe, eu vi uma luz, uma energia, sabe, uma conexão, que talvez nem sempre aconteça tu comigo ou eu contigo, mas quando eu vi algo que brilhou meu olho em ti, e mesmo, eu vou colocar depois, eu não sei se a gente colocou já antes ou agora a abertura, e depois a gente, claro, eu assisti, mas sabe aquela conexão, tipo assim, essa pessoa tem uma coisa pra me ensinar, tem uma história pra contar, é isso que... Lá na época do 2019 ainda? Não, isso foi lá na pandemia, né, no workshop. Porque eu me apaixonei por você antes, então, porque eu gostei de você já na época de 2019. De 2019, no momento da nossa vida aí. Do laranja, pra quem não lembra. Sim. Ai, que legal. Mas eu digo assim, em 2019 foi um momento rápido, né? Eu não tive a oportunidade de te observar, né? Embora foi nesse momento que eu me dei conta do quanto de mulheres, nós temos mulheres maravilhosas, pessoas maravilhosas que que fazem um trabalho encantador, que tem uma história linda e a gente não conhece. O meu sonho real é poder entrevistar todas as mulheres da universidade. Aquelas que queiram, porque nem todas as mulheres se sentem à vontade, ou querem, ou desejam, né? Mas querendo ou não, é um documentário, né? É um documentário da vida que eu sempre falo, a gente vai sair desse plano e vai para outro. Mas a nossa entrevista aqui vai estar na rede, com certeza um ETzinho lá de outro planeta já está captando aqui a nossa entrevista, a nossa conversa, e isso vai ficar para a eternidade, né? E eu acho que é legal, e tu acrescenta também, né? As pessoas, a nossa história acrescenta a vida de outras pessoas. Mas como eu já agora amarrei, vai estar publicizado, você está assistindo, então assim, ó, nas próximas, né, no Elas em Arte teremos a professora, vou até pensar assim, né, mulheres na estrada não vai dar, mochilão, pensar alguma coisa assim, mas eu acho que, mas pela essa questão não só da experiência, porque tu fez isso sozinha, né, foi, claro. Era um momento pra querer comer, amar e rezar, né, só não tem uma parte de amar. Olha só, já temos só não tem a parte de amar, como não tem... Ah, não. O amar foi depois. O amar foi depois, mas assim, não... Ai, eu nem sei se dá pra fazer esse tipo de pergunta, com todo respeito à professora Eduarda, mas assim, não teve nenhum contato imediato com os nativos lá? A pergunta! Não rolou. Não rolou? Ah, o amor veio depois, então eu já vou chegar no amor. Mas isso aí, do contato imediato, né? A gente vai conversar no Elas e Arte, então, porque eu acho que é uma outra experiência, um outro lado que realmente, né? Por mais que a gente queira falar, vai ficar muito grande, né? Então a gente pode fazer isso mesmo, esse recorte, né? Acho que vai ser bem bacana. A tua tese de doutorado, tu trabalhou com fish burger, né? Com processamento, fez um estudo teórico experimental dele. E eu até confesso que eu dei uma espiada, né, no teu trabalho, né? Não li todo por completo, confesso. Mas eu não tinha ideia que se fazia tantas análises, né? Pra fazer, na minha cabeça, um hambúrguer mesmo que seja de peixe. Então, conta pra nós como é que foi esse estudo, quais foram as análises que tu fez, como é que foi esse processo. Então, o trabalho de doutorado eu fiz no Federal do Paraná. E a escolha do tema e tudo mais foi devido também a influências da universidade aqui, da UFFS. Na época eu estava já como docente da universidade. A professora Larissa estava trabalhando com essa parte de fish burger, que eu não sabia que existia, hambúrguer de tilápia, o que é isso, né? Não sabia que existia. A professora Larissa estava trabalhando com isso, com um projeto de agricultura. Eu falei assim, é um tema interessante, não tem estudo na área, então vamos trabalhar com isso. Porque quando eu cheguei lá no doutorado na UFPR, o que o meu orientador tinha colocado como ideia era que ele queria trabalhar com a parte de congelamento. Então, no início, eu até fiz uma parte de elaboração de um artigo de um aluno dele lá do mestrado com a parte de congelamento, mas a nível industrial. Porque eu sempre falava para as pessoas, para os orientadores, eu gosto da parte prática, eu gosto de coisa aplicada, coisa com indústria. Se for um trabalho assim que eu não vejo aplicação, eu não tenho gás, combustível, né? Você precisa de um combustível, por quê? E então, aí tinha esse trabalho de um mestrando que tinha finalizado, o trabalho estava parado, e era sobre congelamento. Ele falou assim, transforma isso aí aqui, essa dissertação num artigo. A gente foi lá, visitou a empresa que ele trabalhou, o frigorífico gigante ali perto de Curitiba. Fomos visitar para conhecer o congelamento, o túnel de congelamento, como que era feito e tudo mais. Inicialmente era a parte de embutidos, suíno, mas não era algo assim
que eu queria, né? Carne suína, já não era muito fã de carnes. Eu conversei com ele, né? Falei pra ele, posso escolher o que eu quiser, tem que ser alguma coisa, assim. Se for na área de alimentos, o orientador de doutorado é engenheiro químico. O doutorado em engenharia de alimentos é no departamento de engenharia química, no UFPR. Então eu tinha 2 orientadores engenheiros químicos. Ele falou, Eduardo, você quer trabalhar nessa parte mais de alimentos? Escolhe o que você quer trabalhar, porque eu não entendo nada. Ele falou assim, eu trabalho com a parte de modelagem, e era isso que ele queria. No começo até tentei trabalhar com a parte de modelagem, fiz uns trabalhos lá, comprei uns projetos lá com o professor Wanderson, professor Carlos, de programação, do Fortran, mas o negócio não entra, não queria. Não, quando você não gosta, não tem ressonância, não foi pra frente. Daí eu conversei com ele, assim, escolhe, então, isso já não tá indo, não tá fluindo, então define o tema, mas sabe que eu não vou poder te ajudar. Assim, tá, vamos lá. E nisso, eu pensei, já tem que trabalhar com, tinha que definir o que eu, isso tá toda a parte de definir o tema. Então, vou dar congelamento do quê? Embutidos, carnes, suíno, bovino, procurei também na literatura, tinha muito artigo, tem de tudo com esses produtos. Eu teria que ser muito avançado, uma pesquisa muito avançada para eu conseguir publicar depois, ter um estudo bacana. E com tilápia, com peixe, é algo que não tinha informação, pouca informação na literatura. E a professora Larissa, que era minha colega na época, estava trabalhando com isso, conversei com ela, o que ela achava, ela falou assim, é uma boa ideia, ela ficou como se fosse uma co-orientadora, né, para auxiliar na definição da ideia e tudo mais. Então vamos com esse tal de Fishburger, conversei com o orientador, tá bom, e assim, era algo que eu tinha que fazer um autofinanciamento, né, eu tinha que comprar, na época eu não tinha parceria com a parte frigorífica de tilápia, que surgiu depois, eu tinha que comprar carne e tudo mais, então se é para tirar dinheiro do bolso para fazer a pesquisa, eu vou trabalhar com uma carne que eu gosto e que eu queira depois pelo menos comer esse produto. Fantástico! Então, se for carne suína ou de outra, não era algo que eu gostava. Enfim, aí que foi a definição do tema. Com a relação das escolhas das análises, foi muito com o que nós tínhamos disponíveis, que eu estava trabalhando aqui e fazendo doutorado lá. Então, na época, eu viajava toda semana para Curitiba, pegava o ônibus, ia pra lá, assistia aula, viajava de noite, de manhã, e tinha aula. Então, quando tu fez o doutorado, tu já estavas dando aula aqui na eu já trabalhava aqui. Já trabalhava aqui, estava bem no começo do meu doutorado. E como é que tu fez, desculpa, eu tenho que fazer um corte aqui, mas como é que tu fez essa virada para docência? Então, na verdade, a inscrição para o concurso da UFFS eu fiz lá no Canadá. Eu estava lá ainda, que foi em 2010. Então, o concurso foi maio, um período ali de 2010. Então eu estava no Canadá, eu já estava vendendo as coisas, doando as coisas, então eu tinha feito mochilão, voltei para lá para vender as coisas, e, enfim. E quando eu vim também, não era algo, eu vou vir pro Brasil, tá muita aquela pressão, acabou tudo. Assim, vou tentar, vou lá, se não der certo eu volto, porque eu tinha ainda um visto válido, assim, qualquer coisa eu consigo voltar. Então, aí eu me inscrevi no concurso lá, teve uma amiga minha que trabalha em Guarapuava, que me avisou que tinha uma universidade nova, tinha sido criada em Laranjeiras do Sul. Para voltar, eu queria voltar para um lugar que fosse perto, onde minha família mora, então queria o Paraná, ou perto de Santa Catarina. Então, escolhi Laranjeiras do Sul, me inscrevi no concurso lá para Engenharia de Alimentos para Laranjeiras do Sul lá, e nisso aí, em abril mais ou menos, eu voltei pro Brasil, fiquei na minha mãe para estudar pro concurso. Sim. Que ia ser logo em seguida, né? E aí eu fiz o concurso, daí fui chamada só em janeiro de 2011. A professora Kátia já estava aqui, eu tinha até vindo aqui para a universidade conhecer com ela, para ver como que era, a cidade isso era 2010, né? Então a cidade a gente se perdeu, foi para um lugar bem feio assim da cidade, falei assim, meu Deus, né? No mercado escuro, não tinha restaurante. Falei assim, espero que demore para me chamar, né, pessoal? Eu nem sabia se eu seria chamada, porque eu fiquei em segundo lugar, a professora Kátia ficou primeiro, eu fiquei em segundo, e não tinha nem perspectiva, talvez, de ser chamado o segundo. Mas como eu falei, quando as coisas são para acontecer, acontece. E me chamaram em dezembro, mas eu estava muito bem na época, eu estava trabalhando no Senai, dentro do campus da indústria, na FIEP, na Federação da Indústria do Estado do Paraná. Estava fazendo doutorado na UFPR, estava tudo indo bem em Curitiba. Tinha sido contratado pela faculdade evangélica na época, que tinha... Aqui tem ainda veterinária, para dar parte de tecnologia e inspeção de produto de origem animal.
Então tava tudo fluindo, eu tava bem lá em Curitiba, daí fui chamada para vir para Laranjeira do Sul, vim chorando, não queria, né? Aí, vamos lá, vamos tentar, né? Todo mundo falava assim, meu orientador sempre me apoiou muito, meus 2 orientadores. Eu disse, Eduardo, você tá aqui fazendo doutorado, o objetivo final do doutorado é um concurso para trabalhar. Você não vai assumir? Vou dar tudo na cabeça. Porque ele é bem despachado. No Senai, todo mundo também apoiou. Então, vamos lá, né? Vamos para outra maratona, morar no interior do Paraná, vamos ver o que vai ser. A professora Cátia já estava aqui, me recepcionou super bem. E eu estava ainda nessa viagem fazendo doutorado lá, fazendo as disciplinas, definindo o tema. Daí a professora Larissa veio para cá por redistribuição lá do Rio Grande do Sul. E ela começou a trabalhar com a parte de fish burger, eu achei esse sistema interessante, porque eu gostava de pescado, de tilápia, então vamos trabalhar com isso. Aí foi a definição das análises que dá para trabalhar, mas tem uma gama de análises e estudos que dá para fazer. Né? O foco era a parte de congelamento, daí entrou a parte de cocção também, meio sem querer querendo. Que eu fiz uma parte de testes da parte de cocção e no final a gente viu que tinha resultados bacanas para transformar em artigo. Porque eu tinha feito esse teste, mas tudo bonitinho, tudo organizado. Falei assim, vou fazer um trabalho para evento. Eu sempre penso assim, vou fazer uma coisa, está requerendo meu tempo, minha energia. Eu sempre considero meu tempo muito precioso. Então eu vou fazer bem caprichado e vou vir que seja um trabalho de evento. Mas tinha ficado tão bacana aqueles testes que eu falei assim, vamos transformar isso, né? Conversei com a professora Larissa, com os orientadores, transformar isso num artigo e deu certo. Então tem muita coisa. Então essa parte de congelamento tinha pouco estudo da parte de tilápia, a parte da cocção também tinha. Era um trabalho simples, então eu precisava de um trabalho simples que pudesse ser executado. Porque eu trabalhava aqui, estava indo para lá, aqui não tinha infraestrutura, não que nem agora. Agora eu conseguia fazer o doutorado de olho fechado. Tem toda uma infraestrutura, um monte de equipamento, às vezes as pessoas não valorizam, mas a gente tem toda uma infraestrutura muito bacana. Na época era um laboratório multiuso, que era uma sala de aula adaptada para você conseguir dar umas aulas, né? Eu fiz uma parte da pesquisa também no laboratório, nesse multiuso aí, na parte de congelamento, que era para comparar a parte de congelamento, de determinar o ponto de congelamento do fish burger num equipamento que é super sofisticado, que é o DSC, que na época eu fiz lá na UFR, agora a gente tem até esse equipamento. E eu fiz a avaliação a nível de congelador doméstico para ver se eu conseguiria obter os mesmos valores, as mesmas informações usando um método barato, caseiro. E isso a gente conseguiu também publicar uma revista bem bacana depois. Fazer essa comparação de algo prático com equipamento instrumental. Foram todos trabalhos simples, por isso que eu falei, quando eu fui definir o tema, né, para trabalhar, tinha que ser algo que eu tivesse na UFR, que tivesse como executar em Laranjeiras, com o tempo que eu tinha, não podia ser nada muito complexo. E quando eu vi também a questão com as outras carnes, ia muito para a parte de microbiologia. Entra na parte de microbiologia, é muito trabalho. Eu não tinha quem me orientar na parte de microbiologia, que eu não tenho conhecimento das análises, assim, era muito pouco na época. Então, teve que ser o que foi realizado. Ah, que legal. Não, o teu trabalho, tanto da graduação, mestrado e doutorado, né, te rendeu muitos artigos, né? Vamos colocar aqui para vocês verem, são vários artigos, não tem como eu digo, vou escolher esse para falar, porque são vários artigos, né? Então, assim, isso é fruto do teu trabalho e da tua dedicação, né? Isso não tem nem o que dizer. Recentemente, né, assim, a professora Eduarda, ela diz que não é, mas ela é, vocês já estão vendo que ela é a mulher, né? Vamos combinar. E ela é uma das referências aqui na nossa Universidade Federal da Fronteira Sul, não só do campus Laranjeiras, mas de toda a universidade, que trabalha com segurança alimentar. Recentemente vocês estiveram na plenária do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Eu digo vocês estiveram porque além da professora Eduarda estava a professora Janete, que é do curso de Economia, né? E a professora Cláudia, que é do curso de Agronomia. Falando lá, né, os projetos da universidade, os projetos de vocês. Como é que foi essa experiência lá na plenária? Conta para nós um pouquinho. Essa plenária da segurança alimentar foi um convite que recebemos da Secretaria de Agricultura para apresentar os projetos da engenharia de alimentos na área de segurança alimentar. Segurança alimentar é um conceito bem abrangente, que envolve toda a questão da disponibilidade de alimentos, acesso, e também a questão de alimentos seguros, de alimentos nutritivos, enfim, tem várias partes de políticas públicas. Então eles convidaram a gente para estar apresentando. Eu fiz a parte da apresentação dos projetos do curso de engenharia de alimentos. Um dos projetos que eu apresentei envolve o projeto que eu trabalho atualmente, Alimentos Seguros na Cantu, que é a parte de extensão, que também tem a parte de pesquisa vinculado.
E porque a parte de alimentos seguros, segurança dos alimentos, está dentro da segurança alimentar, porque não tem como ter alimentos para a população se os alimentos não são seguros, ou seja, sem contaminação, que não causam doença para as pessoas. Então foi uma boa experiência para estar divulgando os projetos que o curso de engenharia de alimentos realiza e apresentar um pouquinho também do trabalho que eu faço e os outros professores executam, que está relacionado também com a parte de segurança alimentar e, no meu caso, ali da parte de segurança dos alimentos. Uhum. Quando a gente fala em segurança dos alimentos, quais são os pontos fundamentais assim, para ver? Porque a gente tem que observar. Vou dar um exemplo. Eu não sou uma pessoa dotada, não tenho muitos dotes culinários, enfim, né? Mas se eu quisesse, nesse momento, abrir uma empresa de brigadeiros, porque brigadeiros de branquinho, que lá no Rio Grande a gente fala branquinho, a gente não fala beijinho, né? Uhum. Se eu quisesse abrir uma empresa de branquinho e beijinho, o que eu precisaria ter? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Então, inicialmente, essas pessoas que querem abrir um negócio, eles entram em contato com a vigilância sanitária, que daí tem a parte de alvará sanitário e tudo mais. Tem a parte da infraestrutura, dependendo se tem algum contato, uma coisa, né? Nós auxiliamos também no projeto, com essa parte da infraestrutura, layout, fluxo de produção, para não ter contaminação, para não ter o que a gente chama de contaminação cruzada, de contaminação de um produto para outro, para o fluxo ser ordenado, linear, a parte de higiene, a parte de boas práticas. Então tem vários pontos, mas no início geralmente é a parte, às vezes começa produzindo em casa, né? Então faz lá brigadeira, faz doces em casa, mas depois quer aumentar a escala, quer ter rotulagem, quer vender no mercado, aí precisa regularizar. Daí essas pessoas procuram a vigilância sanitária, que auxilia nessa parte inicial. O projeto tem um apoio bastante grande tanto da vigilância sanitária como da Secretaria de Agricultura, e dependendo se é algo que ou eu consigo auxiliar no projeto, ou se é um estágio, um aluno que pode estar trabalhando para estar auxiliando, ou um curso, um treinamento, ou algum egresso que pode estar fazendo algum trabalho. Então tem essa articulação também, quando possível. E então envolve todas as questões aí. Às vezes a pessoa pensa em segurança dos alimentos, mas pensa na questão do manipulador, da higiene, de lavar as mãos, usar touca. Não pensa que tem toda a questão da infraestrutura, do fluxo, da produção, do armazenamento, dos fornecedores, a parte de documentação, de registro. Então tem muitos pontos, muitos aspectos, né? Uhum. Ai, que legal. Tu veio do Canadá, passou no concurso, veio pra cá pra fazer o concurso, passou no concurso, foi chamada, terminou o doutorado em que ano? Foi 2014. 2014. Uhum. E o teu marido entrou em que momento aí? Eu me perdi, porque eu achei na minha cabeça, pra vocês verem, né, gente, que eu realmente crio. Eu acho que eu ia escrever, se eu fosse uma boa pessoa que tivesse uma boa fluência, eu ia escrever livros de ficção, romance, bem fácil, assim, sabe? Mas assim, eu na minha cabeça, tu tinha conhecido o teu esposo, que é meu colega aqui também, lá no Canadá, né? Uhum. Não foi? Não foi. A época que ele foi, não estava lá, acho que ele foi antes, agora eu me recordo. A gente não se encontrou lá, não era... Nunca se viram antes? Não, nunca. A gente se Quando é que encontrou. você se viu a primeira vez? Aqui, a professora Kátia que apresentou, que não foi a nossa comadre. A nossa madrinha de vocês foi a Kátia. Uhum. Que legal. Foi o primeiro dia de trabalho que ela apresentou todos os colegas na sala. Assim, na época, 2011, janeiro de 2011, nós dividimos salas de aula. Todos os colegas dividiam... A mesma sala. A mesma sala. Então era lá no outro bloco, lá no centro. A professora Kátia estava me apresentando, conhecendo as pessoas e tudo mais. Entrou na sala, apresentou o professor Henrique. Eu pensei, nossa, bonitinho. Depois eu perguntei pra Kátia. Depois sobre ele e no final nos apaixonamos. Exato, que legal. Tá, vocês se casaram quando? Vocês chegaram a se casar? Sim, daí foi em 2013. 2013. Perto lá do fim do doutorado, porque eu gosto de emoção, né? Tava fazendo uns 3, 4 experimentos ao mesmo tempo e organizando casamento. Eu fico pensando assim, eu não sei por que foi, né? Deve ser, foi o ano mais puxado, assim, foi 2013, porque eu demorei para definir o tema, o que eu qualifiquei não foi o projeto que depois eu defendi, porque o que eu qualifiquei era relacionar mais com a parte de modelagem que não fluiu, que não estava dando certo. Então eu mudei o projeto, então fui fazer a parte experimental. Realmente, ali em 2013, como eu estava atrasada, era 3 experimentos ao mesmo tempo. Então eu tinha experimento em Laranjeiras do Sul, estava lá em Curitiba, tinha um experimento em um departamento e outro, tinha uma professora ajudando, um colega ajudando, e eu fazendo, e enfim, né, dando o gás ali para conseguir ter uma tese.
para defender 2014. Ah, mas de alguma forma, então, o Henrique também te ajudou também, né? Porque nessa muvuca toda que foi, né? Tá trabalhando, doutorado, ele te deu um apoio, como é que ele é? Ele é aquele maridão assim, ou ele é do tipo, ah não, te vira, o problema é teu, escolha tua, não sei, né? Ai, o Henrique vai me matar, olha só, agora ela diz assim, ah, ele é esse. Aí destrói com o homem. Foi bem importante para ter toda uma base aqui em Laranjeiras, senão eu nem sei se eu estaria aqui ainda, na verdade. Foi muito importante, né? Ter alguém naquele início bem difícil, não tinha ninguém, cidade pequena. Longe da família. Longe da família, então foi... Eu tava em Curitiba, eu tava bem, tava prosperando lá. Ele foi bem importante pra realmente querer ficar em Laranjeiras e ele me confortava nos momentos de insegurança. No começo foi muito difícil a questão de ministrar aulas, dar aulas, porque eu tinha pânico de falar em público. Ainda tenho medo, um dos maiores medos é a parte de falar em público. Mas agora eu já tenho bastante experiência, então você enfrenta o medo, né? Mas eu sempre tento fugir, né? Me convido com alguma coisa, paraninfo, tem que falar, não, obrigada. Eu que diga. Vocês estão vendo aqui, gente, ela não para de falar, ela fala super bem, né? Os vídeos que eu já mostrei anteriormente, ela fala super bem. Não gosto de ser paraninfa. Gente, o último discurso que eu tive presente, eu tenho gravado, eu vou botar aqui, eu gravei, né? Também gostaria de cumprimentar todas as pessoas presentes, em especial as formandas e os formandos, pois essa noite especial é de vocês. O que eu pretendo compartilhar com vocês hoje foi construído por palavras que vieram do coração e que eu gostaria de ter ouvido há quase 20 anos atrás, quando eu estive na minha colação de grau. Vocês estão encerrando um ciclo muito importante da vida de vocês, considerado um sonho para muitos, para cada uma, na verdade. O encerramento de um ciclo de alguns anos de ensino superior no FFS, 5 anos para alguns, mais para outros. Mas assim, tu fala super bem, né? Eu fico imaginando o quanto deve ser encantadora as tuas aulas, fico imaginando as tuas aulas lá no Canadá falando em inglês, assim, enfim. Eu imagino que deve ser algo encantador, é uma barreira, acho que tua, assim, né? Talvez seja muito tímida. Então, não é que não gosto de ser paraninfa, eu me sinto muito honrada com qualquer tipo de homenagem, né? Mas eu prefiro muito mais ser homenageada, mas sem a parte da paraninfa, porque a paraninfa tem que falar. Então... Adorei. Até quando da última eu conversei com o professor Gustavo, eu disse, ainda bem que eu não sou eu que tenho que falar. Disse, então não é só eu que quero fugir da parte de falar em público. Mas tu fala. Porque tem que elaborar um discurso, uma exposição agora, você tem que falar em nome de todos os professores. Falei lá com a representante discente. Não tem como ser outro professor, né? Falei com a Marise, pode ser outro professor? Sim, não, tem que ser você. Então vamos lá, né? Vamos lá. É você. Eu tenho que enfrentar esse medo. É porque eu falo para minhas alunas, né? Aquela turma, eram só meninas, né? Falo tanto para minhas alunas de enfrentar o medo, de superar, eu vou fugir. Não, tem que enfrentar também, ir lá na frente e falar em coração o que eu tenho para dizer, eu tenho o que falar. Eu só quero fugir desses momentos. Eu sou mais dos bastidores, mais introvertida. Eu gosto de estar lá na frente do computador, adoro. Fico o dia inteiro preparando aula, estudando, lendo, sou estudante profissional. Agora me põe na frente da sala de aula, já dá um Eduardo, eu tenho certeza absoluta, né? Que nenhuma pessoa chamada para ser paraninfa, se não é um exemplo. Tu pode achar que não, pela tua timidez, né? Tu diz, eu gosto de estar mais nos bastidores, mas tu tem muito a ensinar para muita gente. E tu tem feito isso, né? E como eu digo, tu é uma referência aqui quando se fala em segurança dos alimentos. Então, não tem nenhuma pessoa, eu me lembro, eu não vou citar nomes aqui para não ficar, né, uma coisa assim, falou um A ou B, mas eu me lembro de várias situações de várias pessoas da comunidade que dizem, eu vou procurar a professora Eduarda, né? A professora Eduarda que trabalha lá com alimentos, eu digo, ela mesma. Ou então, quem eu tenho que procurar? Referência Eduardo. Então, se tu não fosse uma boa referência, tu não seria referenciado. Tu não acha? Com muitas referências. E diga-se de passagem, os teus artigos são muito referenciados, né? Vamos falar de 2 deles que me chamaram a atenção. Na verdade, muitos me chamaram a atenção, né? Como eu já falei anteriormente. Mas vamos falar de um bem recente, né? Que tu trabalhou com a aplicação de extratos da casca da gabiroba como antioxidante em patês de tilápia. Então, quando eu vejo alguns artigos, eu sempre gosto de dar uma olhada, pego o resumo, aí se tem alguma coisa que me interessa. E aí me chamou, eu fiz uma relação com a questão dos cosméticos, né? Porque eu tenho começado a trabalhar com os cosméticos. E a gente vê muitas pessoas assim, eu falo questão do patê, né?
Então, muitas pessoas façam patê em casa. Só que fazer o patê em casa, né, que não é numa escala industrial, tem um tempo de prateleira, né, de muito curto, muito pouco. A mesma coisa os cosméticos, né? As pessoas assim, eu vou usar legumes, né, fazer uma coisa mais orgânica, mas tem que ter algumas substâncias estabilizantes ou não. E nesse artigo que publicou recentemente, que já está sendo citado, gente, aqui, 2023, vocês usaram um antioxidante, né? Natural, no patê da tilápia. Fala pra mim como eu fiquei curiosa para saber, porque como ele é um antioxidante natural, né, qual é o nível de estabilidade, enfim, eu acho que seria interessante para o público, para poder saber que nem sempre é algo industrializado, né, que tu vai colocar. Esse trabalho com a parte dos patês de tilápia e com os extratos naturais de guabiroba foi, na verdade, o último trabalho que eu fiz nessa parte com a tilápia e com os extratos naturais, que foi lá em 2020, de uma mestranda, a Cíntia, que já terminou, e o artigo saiu agora em 2023. Então, foi ela que desenvolveu o produto, que escolheu o produto. A casca da guabiroba foi questão dos professores que já tinham trabalhado com isso, a professora Larissa, o professor Luciano. O professor Luciano trabalha bem fortemente nessa parte de obtenção e caracterização de extratos. Surgiu essa parceria. O professor Luciano trabalha com a parte da química, da caracterização, da obtenção dos extratos. Eu estava trabalhando com os produtos de tilápia. Então, eu precisava de ajuda nessa parte da química, das análises. Aí surgiu essa parceria. E entra essa parte, principalmente, dos antioxidantes naturais. A gente até tentou ir para a parte de antimicrobiano, mas foi bem na época ali, antes da pandemia, que a gente estava, a professora Kátia estava auxiliando nessa parte, mas aí entrou a pandemia e o experimento finalizou. Então a gente tinha visto que a guabiroba tem esse potencial antioxidante, tanto a casca, o fruto, semente, etc. A gente escolheu a casca para dar aquela apimentada, porque a guabiroba tem essa picância, tem mais compostos antioxidantes que a gente tinha visto em alguns outros trabalhos feitos pela equipe. E a escolha do patê foi por causa dessa estudante, que pensou num produto diferente, no patê, e com esse viés ali de, em vez de usar um antioxidante sintético, que a gente fez a comparação desses trabalhos, de um antioxidante sintético, se eu não me engano, ela usa o BHT, comparado com um antioxidante natural, o extrato de guabiroba obtido por diferentes formas, para ver se conserva o produto, se altera o sabor, se tem a parte da aceitação também sensorial, a parte da oxidação lipídica, então tem essa afinidade, porque é tilápia, peixe, então tem bastante ácidos graxos que ocorrem a alteração, então por isso que tinha esse viés aí dos antioxidantes naturais principalmente. E para pensar em alternativas, isso é uma linha de pesquisa que eu falei, eu gosto bastante desses trabalhos práticos, vendo assim a parte de indústria, tem aplicação. Então começou lá com uma parceria com o frigorífico de tilápia em Toledo, foi um outro professor, o professor Fábio, em 2000, e ele estava no doutorado, não sei se foi 2013, 2014, depois ele foi embora, foi para outra instituição, eu assumi o projeto, a gente trabalha com a parte de desenvolvimento de produtos, depois da parte de desenvolvimento de produtos trabalhando em parceria com esse frigorífico, o frigorífico familiar, pequeno porte, em Toledo. Depois disso, surgiu essa parte de trabalhar com os extratos, porque ele queria fornecer esses produtos para merenda escolar, para o PNAE e tudo mais. Então, não poderia usar antioxidantes sintéticos. Antioxidantes sintéticos, muitos deles têm potencial cancerígenos, então tem uma demanda muito grande por buscar alternativas que não utilize esse tipo desses conservantes, desses aditivos. É aí que surgiu a ideia de estar trabalhando com esse tipo de produto, esse tipo de aplicação. E final de 2020, que foi quando ela se defendeu, a Cíntia defendeu, na pandemia, com aquele caos de finalizar o mestrado com pandemia, ela grávida, enfim, mas deu tudo certo, ela conseguiu defender e o artigo saiu agora, em 2023. Parabéns para ti, para os autores, para os demais autores, isso é bem legal. E um outro artigo que tu publicou, em 2021, e como eu tenho ministrado também aula para o pessoal, para os alunos da engenharia de alimentos, então eu participo de alguns momentos, e uma preocupação, assim, que não só tu, como os colegas do curso de engenharia de alimentos estão sempre tentando estudar, fazer alguma coisa, tentar entender, né, o que está acontecendo no curso, no que pode melhorar. Vocês estão agora, né, elaborando o PPC do curso, enfim. E vocês publicaram um artigo que é o perfil dos ingressantes e egressos do curso de Engenharia de Alimentos na Universidade Federal da Fronteira Sul. Qual é o perfil dos ingressantes? Para onde estão indo os egressos? O pessoal, a galera, né, consegue emprego, consegue se aventurar no Canadá, né, nos Estados Unidos, seja lá onde for, enfim. Conta para nós um pouquinho como é que é esse perfil. Então foi um estudo que fizemos durante a pandemia, como não estavam parados os trabalhos de laboratório.
eram dados que nós tínhamos, então a gente compilou e escreveu o artigo durante a pandemia. Sempre a gente teve esse foco, o curso tem muito esse foco de entender o estudante, para ver a questão do curso, o perfil, que a gente pode estar melhorando, etc. Então, quais são os ingressantes? Maioria mulheres, brancas, jovens e de fora da região. Então, a gente tem bastante estudante de fora. E o curso, engenharia de alimentos, não foi a primeira opção. Então, até conclui que provavelmente esse deve ser um dos motivos da alta invasão que tem o curso, de não ser a primeira opção. Muitos alunos de fora também, isso também é bem característico de universidades federais, de alunos que vêm estudar fora para vir para a instituição. Esse é o perfil mais geral assim, dos ingressantes. Com relação aos egressos, os egressos eles têm saído bem preparados, a gente tem todo um estudo ali da parte de contratação, então a maioria deles, eu agora não me lembro de cabeça a questão das porcentagens, mas é bem elevada a porcentagem daqueles que conseguem emprego durante o estágio. Então, muitas vezes, nem finaliza o estágio e já consegue uma contratação na empresa, ou finaliza o estágio e em menos de um ano consegue emprego. A demanda é muito grande pelos profissionais, a gente percebe que nós estamos preparando, sem parecer convencida, nós preparamos bem os nossos estudantes, o curso prepara muito bem, todos os professores envolvidos no curso, a universidade, não ouço isso só da engenharia de alimentos, da agronomia também. Então, os estudantes saem preparados, conseguem entrar no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, conseguem trabalhar em empresas. A gente tem estudantes que concorreram com universidades gigantes como Unicamp e USP para entrar no estágio ou para ser contratado, e elas foram selecionadas, fizeram estágio, algumas estão trabalhando na empresa. Então a gente vê como é de fato dado, não é um achismo, a gente tem os dados compilados, quando foram contratados, qual foi o primeiro emprego, alguns deles, a questão do salário e tudo mais. Então a gente vê que no começo tem o salário mais baixo, é inicial e tudo mais, depois eles vão crescendo, ele vê a evolução deles, mudança de cargo, mudança de emprego. Então é um curso, alimentação, alimentos, as pessoas vão estar sempre precisando se alimentar, então vai continuar crescendo a demanda, as pessoas sempre vão precisar de alimentos, as pessoas sempre vão precisar se alimentar, e para tudo isso, para conseguir produzir alimentos para essa população crescente, que vai chegar aí um número grande em 2050, acho que é 8 bilhões de pessoas em 2050, precisamos de profissionais que trabalham nessa área de alimentos. Então a demanda é muito grande, tanto de estágio como de emprego, tanto que muitas vezes eu recebo contato para vaga de emprego, tem alguém para indicar, tem alguém que precisa de trabalho, às vezes eu não consigo ter quem indicar, porque já estão no estágio, já são contratados, então muitas vezes passo para colegas, porque da demanda que tem na nossa área. Então, pode começar ali nos cargos iniciais, que você vai começar, o estudante vai começar ali no cargo de analista, às vezes monitor, não vai começar como supervisor, vai crescendo, é um passo. Só se você já teve muita experiência durante a graduação, fez muito estágio, participou de empresa júnior, trabalhou em outras áreas, você consegue crescer mais rápido, depende também. Mas se não faz parte do amadurecimento do profissional. E isso eles vão crescendo, prosperando, conseguindo empregos melhores, e depois podem buscar outros caminhos também. Tem alguns procurando agora a parte de empreendedorismo. Então é muito bacana estar acompanhando aí nossos egressos. Eles sempre participam das semanas acadêmicas, os que eu orientei, que tem mais contato, a gente sempre troca figurinha, que agora são meus colegas de trabalho. Então é muito bacana. Ai, que legal. Não, é importante essa pergunta porque às vezes a pessoa entra num curso e diz, mas eu nem sei se eu vou conseguir emprego, Ou como é que está o mercado de trabalho. Então acho que é importante a gente publicizar que a área de engenharia de alimentos é uma área que é bastante reconhecida pela sociedade e é preciso profissionais para essas áreas. E que os nossos alunos aqui, muito bem qualificados, já saem na sua grande maioria, aqueles que desejam, porque às vezes algum aluno ou não quer, não quer, sabe, Mas os que desejam já saem empregados. Eu acho que isso é bem interessante. E atualmente, quais são os projetos que tu tem desenvolvido? Atualmente, eu estou trabalhando mais fortemente na parte de extensão desse projeto de Alimentos Seguros na Cantu. Então, como tem uma criança pequena, 6 anos, tem bastante demanda, coisa de trabalho de aula, então a gente tem que, não é possível conciliar todos os trabalhos que nós conseguimos fazer, porque professor tem parte de aula, pesquisa, extensão, administrativo, é muita coisa. Então eu tenho focado mais na parte de extensão nesse projeto Alimentos Seguros na Cantu que eu comentei anteriormente.
Tem outros de extensão que trabalham com a parte de divulgação do curso, que é a parte do Instagram, o FFS de Portas Abertas e outras iniciativas que envolvem assim, divulgação do curso. Também tem a parte de pesquisa, mas sempre ligado com a parte da extensão. Então tem o Alimentos Seguros na Cantu, que é a parte da extensão, mas dentro dessa parte da extensão surge demanda de pesquisa, é natural. Então aí a gente vai atendendo essas demandas. Então tem a parte lá de queijos artesanais. Então está muito forte agora queijos artesanais, o queijo da Cantu, caracterizar os queijos produzidos na nossa região. Então tem uma bolsista, uma estudante que está trabalhando nessa parte de iniciação científica para trabalhar com a parte de caracterização, de fazer as análises, de fazer o mapeamento das queijarias, da conhecer a produção para a gente conseguir caracterizar. Esse é o futuro, que a gente consiga caracterizar o queijo que é produzido aqui na nossa região. Um estudo que foi feito lá no sudoeste do Paraná, no TFPR de Francisco Beltrão. No início do projeto, eu comecei a ir para essa parte de auxiliar nessa parte de queijo. Eu não sou especialista em queijo, nada. Eu auxilio nessa parte de qualidade e segurança de alimentos que é aplicado aí para todas as áreas. E aí teve essas professoras da UTFPR de Francisco Beltrão, auxiliaram bastante o início, tem auxiliado também esses projetos, que elas são especialistas nessa parte de queijos, e queijo lá da região sudeste está muito conhecida, sudoeste do Paraná, então a gente tem esse sonho, o IDR Paraná, e vários professores aí, esse sonho da nossa região, ter esses queijos premiados, já temos, né, alguns queijos. Sério? Tem queijo premiado? Que legal! Tem uma queijaria, uma em Cantagalo, a queijaria Tia Nena, e outra também é uma queijaria Serra dos Macacos, em Nova Laranjeiras, que a gente tem uma mestranda fazendo o trabalho nessa queijaria, e a outra também a gente está fazendo trabalho com essa minha aluna. Então são duas queijarias que a universidade está trabalhando diretamente, são queijarias que buscaram apoio da universidade, que está auxiliando, e já estão colhendo frutos, porque conseguiram ser medalhistas aí, conseguiram medalhas de ouro e tudo mais, com os queijos aí, competindo com vários queijos do Paraná. Então é bem bacana. Então atualmente eu tenho feito essa pesquisa com a parte dos queijos, né? Então surgiu aí pela demanda de... Estava muito forte ano passado essa parte de queijos artesanais, projeto do IDR, eu falei assim, eu vou auxiliar, o professor Ernesto também está auxiliando, vamos lá. Né? Não é a nossa área, mas podemos usar nosso conhecimento para estar auxiliando e desenvolvendo esse projeto. Isso me cativou. Também tem uma parte de uma pesquisa mais da parte de segurança dos alimentos, mais comportamental, que essa é a minha paixão atual. Essa parte comportamental. Mas entender o ser humano por trás. Que a gente pensa em segurança dos alimentos, a gente só pensa na parte técnica. E era muito pensamento disso. Era, até recentemente. Pensa na parte de segurança dos alimentos, a infraestrutura. Tanto que foi o que eu comentei no início, né? Falei muito da questão da infraestrutura, do fluxo de produção, etc. A questão de boas práticas do manipulador, mas a gente só tem alimentos seguros se as pessoas que estão produzindo aqueles alimentos têm comportamentos que produzem aqueles alimentos seguros, ou seja, tem hábitos higiênicos, tem conhecimento do que está sendo feito, as práticas que estão sendo feitas. Então tem toda uma parte ali comportamental, que é a parte de cultura, segurança dos alimentos, tem todo um outro viés agora que é dos últimos 10 anos, que tem surgido, tem agora muita cobrança até da indústria para ter esse lado comportamental, da cultura de segurança dos alimentos, que não existia antes, então é um assunto bem alto, que eu conheci durante a pandemia com umas palestrantes da Unifesp, que até foi uma parceria que a gente teve no início do mês, do Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, que elas são uma das referências da área da segurança dos alimentos, ou uma das maiores referências aí da área de segurança dos alimentos do país. Ela, na época, ela estava fazendo doutorado, eu entrei em contato com essa palestrante e hoje ela tem auxiliado nos projetos e vendo essa questão aí das pessoas mesmo, como a gente muda esses hábitos, né? Porque o ser humano é um ser de hábitos, todas as pessoas são seres de hábitos, a gente acordar, escovar o dente e tudo mais. Como que a gente faz essa transformação, essa mudança de uma cultura de segurança dos alimentos que é mais reativa, ou seja, a vigilância sanitária tem que ir lá cobrar, tá errado, tem que melhorar, multar, fechar o estabelecimento, de ir para uma cultura de segurança dos alimentos que é mais positiva, que é proativa, que faz as mudanças porque sabe que é importante, que aquilo vai trazer no final ganhos
tanto de clientes satisfeitos, de alimentos produzidos de forma segura, de uma melhor qualidade, que vai trazer lucro no final e vai melhorar a produtividade. Tem toda uma questão ali do ser humano, que o ser humano é uma peça-chave para a produção dos alimentos seguros, que eu não conhecia essa área, eu conheci na pandemia, nessas palestras que a gente desacelerou, né? E aí que foi que eu falei que em 2020, final de 2020, eu finalizei o projeto da tilápia. E o projeto dos extratos naturais, né? Ainda até fiz uma orientação de uma dissertação relacionada, que finalizou no final do ano passado, que era uma agroindústria, né? De toda essa pegada de indústria, agroindústria que eu gosto de trabalhar, mas é algo que finalizou, encerrado. Aí que começou a surgir o Alimentos Seguros na Cantu, a partir dessa pausa que teve na pandemia, que eu refleti. Qual que é o caminho que eu quero seguir? Eu quero ser uma referência nessa parte? É isso que eu quero? Na parte de extratos, antioxidante? É isso mesmo? É isso que eu gosto? Eu fui para esse caminho aí porque... por circunstâncias diversas, né, que acontecem. Também me auxiliou muito nisso, de você focar naquilo que é essencial. Em vez de você pegar e jogar a tua energia em vários pontos, você só gastar a tua energia, o teu tempo, que agora é restrito, por causa da maternidade e tudo mais, de outras prioridades que eu tenho. Então focar minha energia onde me interessa, onde eu quero chegar, onde eu quero trabalhar. E essa parte de segurança de alimentos foi uma área que eu sempre me encantei. Então, quando eu fui lá no Canadá, um dos primeiros lugares que eu fui, era na parte de segurança dos alimentos, era na parte da microbiologia, eu nem imagino. Eu era um terror na parte de microbiologia, eu tremo bastante, minha mão pesada, tinha dificuldade na disciplina, mas eu queria algum viés, algum trabalho que fosse relacionado com isso. E depois, quando eu fui trabalhar sempre na parte de qualidade de segurança dos alimentos, quando eu fui fazer a seleção para o doutorado, eu queria essa parte também, eu tinha colocado o professor tinha a professora que trabalhava nessa área, mas no final ela não tinha vaga, eu fui alocada para o meu orientador, mas depois eu adaptei meu projeto para ser algo relacionado à qualidade e segurança dos alimentos também, algo aplicável e prático. Então é algo que me move, que eu gosto. Não adianta você se forçar, né? Era algo que muitas vezes eu me forçava a estar pertencente ao meio. Principalmente na engenharia de alimentos, a gente vê muito forte a questão da pesquisa. Então você está ali na onda, você está ali inconsciente, trabalhando sem parar, você nem percebia, estou ali, querendo fazer parte daquele meio. Na pandemia, que paralisou, o que eu pensei? É isso que eu quero? Meu foco vai ser pesquisa? É isso? Não vou fazer mais extensão? Porque eu tinha parado de fazer extensão depois do nascimento da minha filha, porque eu não conseguia mais fazer extensão, pesquisa que nem eu fazia antes. Então agora, depois na maternidade, eu pensei, eu vou focar só em pesquisa, no mestrado e tudo mais, porque eu não consigo dar conta de tudo. E aí, com isso, na pandemia, teve essa pausa, assim, agora comecei a refletir, pensar a respeito e tive que tomar uma decisão de ter essa parte da extensão que é bem importante, algo que me move, que eu gosto, que me faz bem, que eu tinha deixado de lado, eu trabalhava muito nisso. Eu trabalhei na parte da fundação da empresa júnior, projetos da empresa júnior, sempre fui uma das orientadoras, tutoras dos estudantes. Tem uma demanda de uma indústria, de uma pequena empresa que precisa de uma ajuda, os alunos sempre pensam em mim. E eu deixava aquilo de lado. Não, aquilo não quero, não é meu foco, né? Porque eu não conseguia dar conta de tudo, né? Estava muito corrido, não conseguia mais trabalhar manhã, tarde e noite, nem eu fazia antes de me tornar mãe. Então eu tive que escolher o que eu trabalho. Então eu pensava, não vou me dedicar a isso, mas era algo natural, porque era algo que eu gostava, são as disciplinas que eu ministro são relacionadas a essa área. Então foi uma escolha, uma definição assim difícil, porque foi do doutorado até 2020, 7 anos, com essa parte de tilápia, com essa parte do processamento de produtos, desenvolvimento de produtos, sempre aquela pegada da qualidade, segurança dos alimentos, mas eu tive que, eu tenho que ver o que eu quero, é isso que eu quero mesmo ou não. E aí que teve essa mudança na minha trajetória profissional e voltar a realizar a extensão que eu tinha deixado de lado. Uhum. Mas isso eu acho que é um processo, um amadurecimento, sabe? Eu tô nessa mesma linha que tu falou, agora eu tava te olhando aqui, te ouvindo, e eu cheguei nesse momento, assim, sabe? Porque a gente fica muito sempre correndo atrás, né? Pesquisa, publicação, é isso, é aquilo. A gente sabe que na bancada ali, se tu faz um bom trabalho, tu consegue ter várias publicações, desde que consiga escrever, né? E aí eu cheguei no meu limite hoje, né? Eu digo, eu tenho muitos resultados bacanas e eu não consigo tempo para escrever. Por que eu não consigo tempo para escrever? Porque eu estou sempre fazendo 1000 coisas, né? Então, o que eu quero fazer para mim? Então, eu digo, botei assim,
Fiz bem essa reflexão que tu fez, que já estava vindo crescente, assim, eu digo, não, eu sou uma mulher de quase 50 anos, então o que eu já fiz? Quais foram as minhas conquistas, né? E o que eu quero mais? Então, eu quero mais isso? Não quero, então eu tenho que botar um ponto final nessas coisas, né? E dar guinada naquilo que eu realmente queira fazer, né? Então, eu tô nesse teu processo aí, assim, eu tô nesse processo, não, tu já passou por esse processo. Porque ser mãe, aí eu queria trazer esse ponto, né? Ser mãe é uma escolha, né? A gente faz a escolha de ser mãe ou não, enfim. E ter um filho, a responsabilidade de ter um filho não é algo, não é guti-guti, né? Não é, requer muitas coisas. E isso também faz com que mude tudo na gente, né? Como a gente enxerga a vida, como a gente olha, enfim. Claro, não são todas as mulheres, não estou julgando, mas algumas mulheres realmente a gente muda. Eu digo a gente porque eu me incluo nesse a gente, né? Para mim é muito mais importante hoje ficar a tarde inteira lá tomando meu chimarrão na pracinha com meu filho, né? Do que passar a tarde inteira num laboratório. Né? Eu já tive essa gana, era sábado, domingo, feriado, não tinha dia. Mudança de prioridade, que eu falei. Prioridade, tipo, a minha prioridade hoje sou eu quero me amar, me cuidar, né? Como é que tu administra? Claro, agora tu falou, né? Tu deixou isso bem claro. Eu mudei um pouco meus hábitos de trabalho para poder ter mais tempo com a minha filha. Mas essa rotina, tu tá conseguindo administrar bem da tua casa? Porque universidade, parte que não é só ministrar aula, tu tem a parte das comissões, a gente tem a parte dos estágios, das orientações, enfim, e mais a filha. Tu tá conseguindo administrar legal? Então eu trabalho bastante com essa parte do essencialismo que eu comentei, né? Um livro bem importante, eu recomendo todos lerem. Como é que é o nome do livro? Essencialismo. Vamos botar aqui em tela então, Essencialismo. Que é você focar, botar tua energia no que é importante. Porque o que acontece? Você acaba dizendo sim um monte de coisa que não faz sentido pra você, não tem ressonância com onde você quer chegar. Então, durante a pandemia, eu tive que fazer muitos nãos, muitos. Dar muitos nãos, porque não estavam alinhados ao que eu queria. E não é fácil, porque tá sempre surgindo situações, oportunidades, e fazer tal coisa, vou fazer tal coisa, surgiu tal coisa, comissão. Não. Para conseguir ter foco no que eu quero colocar minha energia. Então, é isso que eu tenho feito. É impossível conseguir ser um excelente pesquisador, professor em sala de aula, extensionista, administrador, fazer tudo ao mesmo tempo. É impossível. Quem assume um monte de coisa, faz tudo meia boca ou não faz algumas coisas. Ou tá fugindo de algo. Hoje eu tenho clareza disso. Ou tá fugindo de algo. Tem algo que a pessoa tá fugindo. Né? Então, porque eu já passei por isso, né? Então, assim, a fuga de uma situação, problema, né? Como eu passava falando do Canadá, que eu só trabalhava. Tu tá fugindo de algo. Então, tu não quer perder, nesse caso, não vou gastar meu tempo pensando, eu não queria estar aqui, eu queria estar com a minha família, eu queria estar mais próximo, eu queria estar fazendo isso aqui, então vou trabalhar porque tu não tem tempo pra fazer isso, né? Como é que é o nome da tua filha? Alice. Alice, ai que linda Alice, o nome da minha filha é Alicia, ela é tão lindinha, mas eu não sabia que era Alice, eu tinha feito trocadilho há horas. Alice, que legal. E me diz uma coisa, tu deixou claro aí na tua fala, né, que tem muito mais meninas do que meninos, enfim. Na área de engenharia de alimentos, eu confesso que eu não consigo ver se existe algum preconceito. Tu já viveu algum preconceito? Porque como tu teve essa oportunidade de trabalhar em indústrias multinacionais, aí a realidade às vezes muda um pouco, né? Não sei, enfim. Tu passou por alguma situação de preconceito? Então, a gente pensar que tem bastante mulher, mas que nem eu citei ali no departamento de Food Science, minha orientadora é a única mulher, né? E ela recebia menos que os outros, porque ela também não é o salário só, tem o salário muda pela área, é bem diferente a questão do salário. Então, tem vários pontos, né? Tem bastante profissional de engenharia de alimentos, estudantes que se formam, são engenharia de alimentos, mas você vai trabalhar na indústria, ambiente masculino, né? Então é bem diferente. No estágio já aconteceu, que eu até hoje eu entendi qual que era o significado daquilo, mas foi de uma mulher que falou aquilo pra mim. No estágio falou, não se preocupa, aqui só contrata mulher feia. Então quer dizer, se eu sou feia, você contrata. Eu não acredito. Ou se eu era bonito, eu nem ser contratado. Até hoje eu não entendi. Gente, mas tu sabe que isso é uma coisa assim, que a gente tá fazendo recortes das entrevistas e tal, e aí eu me recordando, porque eu sempre, claro, só que como a gente já entrevistei quase 50 mulheres, então a gente se perde às vezes quem falou o quê, mas eu tenho isso muito claro, mas agora fazendo os recortes, assim, quantas colegas dizem isso, né?
que muitas vezes o preconceito não vem, porque quando a gente fala em preconceito a gente fala, não, é o homem, né? Então a gente vive, né? Tanto é que o nome do projeto que começa o matriarcado, porque eu acredito que a gente ainda vive num sistema muito patriarcal, onde os homens sempre são privilegiados em todas as instâncias, né? Até nessa questão, né? Claro, eu sei que eu não quero mudar a anatomia, mas quem tem um filho é a mulher, né? Então, assim, e aí esses dias eu estava até conversando com meu esposo nesse sentido, a prioridade sempre é a mulher que come, que a gente tem que alimentar a mulher, ele estava nessa vibe, né? Aí tu que tem que comer primeiro, tu que tem que alimentar, tu passa a vez, eu digo, não tô entendendo assim, não, porque tu sabe, né? Porque se acontece alguma coisa, quem é que gera, né? A quem é que mantém a humanidade é a mulher, não é o homem, né? Até então, eu acho que isso não vai, a ciência não vai mudar, né? Eu acho. Mas assim, a gente vive, as mulheres colocam isso que geralmente o preconceito vem de mulheres, então tu receber isso, né? Tu receber essa informação, né? Não te preocupe porque é só mulher feia. Que isso? Se fala isso pra mim, a pessoa, eu vou acabar com a mulher na hora, entendeu? Porque primeiro assim, eu me acho linda, eu me acho maravilhosa, entendeu? Tem dias, né, que a gente, até esses dias eu vi um videozinho assim, ó, a semana tem 7 dias, tu tem um dia pra ser feia, né? Agora os outros 6 tem que estar linda e maravilhosa, e eu sou nessa vibe, entende? Então assim, tu vê que às vezes o preconceito acontece dessa forma, né? E nesse lugar onde eu fiz estágio, ela era a única engenheira, isso que ela quis dizer, né? Sim. Eram todos engenheiros, homens, e ela era a única engenheira, a única. Éramos em 10, eram 2 meninas só, eu e mais uma da outra engenheira. E ela fez comentário, que até hoje eu não entendi, né? Não, ou de repente ela poderia também ter algum problema de autoestima, que a gente vai começar a falar isso no Elas em Arte, né? Essa questão da autoestima, do autoconhecimento, né? Porque isso faz a diferença, né? Tu te entender, tu te reconhecer, enfim. De repente ela tinha naquele momento ela poderia estar numa autoestima baixa, de repente, não sei, né? Porque uma pessoa que fala isso é extremamente machista, preconceituoso e outras coisas que poderia ser. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, nada. Tem um monte de mulher bonita e feminina. Sim, e me diz uma coisa, mas tu deu o exemplo dessa tua colega lá que trabalhava contigo. Homem, assim, tu já ouviu alguma coisa de homem, assim, que foi o que te abalou, assim? Também teve, no começo, quando eu comecei a trabalhar aqui na universidade, eu ia muito com visitas técnicas com os estudantes da agronomia. E eu chegava lá, principalmente a agroindústria, porque eu pego os estudantes da agronomia e levava em agroindústria, que é mais o foco dele, né? Pequenas e tudo mais. A pessoa responsável, homem, chegava em contato comigo, cadê o professor que está te acompanhando? Assim, não é, eu sou a responsável pela disciplina, não veio professor. Como se eu sozinha ali não fosse capaz. Suficiente. Exato. Quando chega uma mulher, que é, no caso tu, enquanto professora, pode ser professora. Agora, quando tu é professora de uma coisa mais industrial, chão de fábrica... Um monte de uma turma que era uma turma masculina, antigamente eu acho que era mais masculina, que agora, né, eu observo que as turmas estão mais... Tá mais dividido, né? Aí não pode, né? Aí não é pra ver como como as pessoas são preconceituosas, e às vezes como o preconceito é velado, às vezes até mesmo dentro aqui da própria... com certeza. Eu falo isso bastante com os alunos da agronomia, né? Também estou indo engenharia de alimentos, que estejam prontos para encarar o que vai acontecer com você, né? São jovens, né, mulheres... Bonitas, inteligentes. Então, assim, eu observo assim, o perfil das meninas, assim, né? E o quanto elas levantam a bandeira. Nós temos, por exemplo, uma bolsista, que vai se formar agora no final do ano em agronomia, né? Então tem toda a feminilidade dela, mas também ela passa essa questão, não só ela, como outras colegas também, desde meninas, né? Mas essa questão da força e tal. Então eu fico pensando, imagina as dificuldades que ela talvez venha a passar, que a gente não quer que passe, né? Porque a gente tem nossos alunos também como filhos, né? Mas que acontece, né? Infelizmente acontece. E quais são as dificuldades? Tá, tudo bem, tu falou, eu larguei, vou dar uma pausa na pesquisa, né? Vamos pensar dessa forma. Estou fazendo hoje mais projetos de extensão. Quais são as dificuldades de trabalhar tanto na pesquisa quanto na extensão? Porque às vezes desmotiva, né? Então ontem eu recebi uma ligação de uma colega lá de Cerro Largo e ela falando, olha, eu estou desmotivada porque nunca eu fiquei sem bolsa, não é só eu. Ela começou a listar um monte de gente, então infelizmente nesse momento na universidade, né, nesse recorte que foi feito, eu não sei por que foi feito assim, então hoje para tu conseguir uma bolsa, para tu conseguir um financiamento para desenvolver o projeto, a forma como está sendo feito está desvalorizando, estão perdendo a motivação, né? Então, mulheres que eu conheço que publicam muito, que produzem muito, estão se desmotivando, né? E se continuarem isso aí, né? Espero que isso mude na próxima gestão, se continuarem nessa vibe,
com certeza muitas mulheres ou muitas pessoas vão acabar se desmotivando ainda mais, porque é difícil a gente estar na bancada para fazer pesquisa. Quais são as dificuldades que tu enxerga aqui dentro da universidade para se fazer pesquisa e também para se fazer extensão, se é que ela existe para ti? Né? Então, eu tenho feito os projetos de extensão, mas nunca parei a parte da pesquisa, porque sempre surgem essas demandas. Como comentei da parte dos queijos artesanais, dessa pesquisa mais comportamental, desses trabalhos com graduação que eu tenho feito. E então, algumas questões assim que, até por ter que reduzir para conseguir dar conta de tudo, é muita papelada, né, na universidade. É muita documentação para preencher. Então, muitas vezes, eu não consigo participar de um edital ou fazer um projeto ser institucionalizado, mas que eu estou executando ali na forma de TCC, alguma coisa, porque não dá tempo de toda aquela papelada, depois tem todo aquele documento para preencher, depois tem todo o relatório parcial, relatório final, para participar de um edital, toda aquela documentação, eu me canso só de pensar, então essa parte bem desmotivada. Então eu prefiro focar minha energia no que vale a pena do que ficar fazendo depois relatório e prestando contas e lendo edital. Eu não tenho esse tempo. Não tenho. Não, é uma burocracia muito grande. Aí os editais, cada vez eles aumentam, ao invés de simplificarem a nossa vida, cada vez aumenta. É como se a gente só escrevesse projeto. Aí tem um item lá, às vezes assim, já aconteceu comigo, por exemplo, ser desclassificada porque Exatamente. eu não mandei... Lá sei o que, entende? Que estava lá no item. Ah, mas você tem que ler a responsabilidade. Aí eu escutei esses tempos que eu fiquei assim, refletindo sobre. Ah, mas se tu vai mandar um projeto para o CNPq, para grandes empresas, para FAPERGS e tal, eles não querem saber. Eu digo, tudo bem, mas eu estou concorrendo com pessoas de outras universidades. Agora, dentro da universidade, se a própria universidade não vai me ajudar, então, quer dizer, ela parece que está fazendo meio que um funil, né? E a gente teve vários avanços, eu acho, né? Eu estou falando isso agora como pesquisadora. A gente teve vários avanços, mas me parece que agora, meio que no finalzinho, dá um retrocesso, assim, sabe? Tá difícil. Eu mesmo, eu estou bem desmotivada. Tanto é que eu não encaminhei nenhum projeto para pesquisa, porque eu digo, eu não vou perder tempo nesse sentido, porque tu manda... E sempre dá problema, né? Ou então fica naquela coisa do produção docente. Então, às vezes fica ali, é muito estresse, né? Para pouco retorno. Exatamente. E fora quando a gente ganha dinheiro, que é um estresse que agora que eu tô vivendo, de né? prestação de conta. Prestação de conta, a gente tem vontade de cortar meus pulsos com alface, porque, pelo amor de Deus, digo, não é preferível eu fazer o que eu fazia antes. Juntar um dinheirinho, ia juntando. E aí eu comprava um reagente tal X que eu precisava. Nessa tua, né, a gente tem essas coisas boas, coisas ruins, que isso faz parte da vida, nada é perfeito, bem que a gente gostaria que fosse. Qual foi o ponto mais marcante na tua trajetória, assim, enquanto professora, né, cientista, extensionista? O que te marcou, assim? Acho que essa questão da falar em público mesmo. Eu fui perder realmente o medo, assim, conseguir me comunicar na frente de uma audiência maior. Foi na semana acadêmica, se não me engano, acho que foi 2015. A turma que organizou foi a turma de 2012, que é uma turma que eu tenho bastante carinho. Como eu estava na organização, eu tive que falar na abertura, tanto que eu tentei fugir o máximo. Você não pode ser só acho que na época era o professor Ernesto, era coordenador do curso. Não pode ser só o coordenador do curso, só vocês, não quero fazer parte para ajudar na abertura. Daí, teve uma palestra que também teve que preencher lá os espaços, uma palestra sobre a parte da empresa júnior, no final, o encerramento. Então eu estava sempre envolvida, estava ali na frente, eram várias pessoas, colegas, amigos que estavam ali presentes e me deixava mais insegura ainda. Então essa parte no começo, a questão da terapia, eu fiz muita terapia. Quando eu entrei aqui em 2011, eu só consegui vencer por questão tanto de terapia psicológica, psiquiatra também, porque era um pânico mesmo. Antes da aula eu passava mal mesmo. Então eu gosto de contar, assim, relato isso para os estudantes, principalmente aqueles que são tímidos, são introvertidos. Eu acabo trabalhando bastante com estudantes e bolsistas que têm esse lado mais introvertido, porque parece que é uma missão minha de soltar essas pessoas. É que atrai. Eu quero soltar essas pessoas e eu vejo a evolução deles ao tempo. Quando começa a trabalhar comigo, depois de um ano, é muito bacana ver que a pessoa está mais solta. Porque eu fugia, na graduação eu sempre fugia, eu sempre preferia. Eu faço o relatório inteiro, mas não me ponho pra apresentar. Eu era daquelas, porque pra mim é muito fácil estar na frente do computador, escrever, falar dos resultados, fazer gráfico. Eu me perco no tempo, tem esse lado workaholic que eu tenho que me controlar. Eu adoro, flui. Mas agora, vai apresentar um negócio na frente. Eu fujo. A professora vai, não quer lá apresentar pra mim, não. Te enxergo tímida, né? Mas não com esses bloqueios. Mas que bom que tu fez terapia, que tu trabalhou com isso.
e que pra mim, olha, como eu te falei, agora pra mim tá perfeito, maravilhosa, maravilhosa. E nas tuas horas de lazer, o que tu faz? Passar tempo com minha filha, né, Alice, brincar com ela, fazer histórias, ler livros. Eu sempre gostei muito de ler livros. Quando eu era pequena, eu lia muito. Eu fui muito bem no vestibular na parte de literatura. A parte de português, gramática era muito ruim, mas a parte de literatura eu gostava muito, gosto muito. Então gosto de ler, tem um lado brega, gosto de ler romances. Esse é o lado Jane brega. Austen. Eu não acho que seja brega. Eu sempre, a minha filha me chama de cafona. Isso aí é um pouco... Romance de época. Que legal. Eu adoro apaixonar. séries de época. Série de época, eu me apaixonar novamente naqueles livros. Sim. E a gente se apaixona, né? apaixona. Eu vi aquela... Eu não sei se óbvio que tu já assistiu essa série Outlander. Outlander é o que eu eu sou apaixonada. Sou apaixonada também. Eu me vejo naquele momento, sabe? Eu acho que eu nasci num momento, espaço-tempo diferente. Também. E o Outlander, eu já li todos os livros. Cada livro tem no mínimo 1000 páginas, 1.500 páginas, mas flui, assim. O livro 10 que só tem disposição em inglês. Eu participei da comissão para ajudar na tradução também na pandemia. Com um grupo paralelo, assim. Do livro de... Eu tô dizendo, realmente assim, né, gente? Agora é fato, né? Temos vocês, nosso público todo de testemunha aqui, mas a Nayara aqui, então assim, nós vamos ter que fazer um elas, né? Nós vamos ter que ir pro elas, porque com certeza tem muita outra coisa, a gente tem mais coisas pra falar aqui. Teu trabalho, que com certeza tu contribui. Eu não tinha imaginado, isso aí eu não tava no Lattes. Não, mas esse era um projeto paralelo. É um grupo de mulheres que tem fãs de Outlander, que gostam muito do livro. Daí teve esse livro, não, do 10, desculpa, acho que é o 9. Agora tem tanto livro que eu tô me perdendo. Olha, Eduardo, não é o 9. Vai ter alguém fã do Outlander e fala assim, como assim? Já tem acesso ao livro 10? Tá esperando ansiosamente. É um grupo de mulheres que tem fãs de Outlander, que eu participei desse grupo durante a pandemia, que é de fãs de Outlander, de discussão de livros, a gente lia os livros em conjunto. Aí saiu esse livro publicado, foi ano passado, o livro 9. Não tem a tradução, muitas mulheres estavam desesperadas para ler esse livro, a gente se juntou para fazer a tradução dele. Para disponibilizar para mulherada, para as pessoas que não sabem inglês. Que máximo! Tem vários segredos aí por trás. Outlander, né, ajudou muito, além de yoga, meditação, me auxiliou muito na pandemia, todo aquele estresse, ficar trancado, comunicar, então ficar nesse mundo paralelo, se distrair com esse mundo paralelo, foi muito importante. Bom que tu achou esses pontos, todas essas coisas que te ajudaram. E eu não sabia dessas, gente, eu vou ter que fazer 3 delas. Bem que a professora Kátia me falou. Ela me falou, Zé, tu não tem ideia. Eu digo, mas me conta. Ela não me contou essas coisas. Não. Já sei fazer um chazinho com vocês, a gente conversar para saber essas coisas. Mas vamos conversar mesmo no Elas. Eu acho que é importante a gente falar nelas sobre essa tua experiência de fazer um mochilão. Porque eu tenho certeza que muitas meninas vão se inspirar em ti. E é importante falar assim, a gente fala como se fosse, eu falo e brilha meu olho como se fosse coisa mais linda e maravilhosa, né? Mas existe por trás disso muitas dificuldades que com certeza que passou. Eu vejo algumas que têm vontade de estudar fora, trabalhar fora, ter essa experiência fora, se interessam, tem muito. Não, mas a gente vamos conversar mais sobre isso, vamos conversar mesmo sobre isso. E até também eu queria falar nessa questão do autoconhecimento, também essa questão dos textos que tu escreve no Instagram, sabe, a profundidade que tem. Tinha até pensado, vamos fazer um recorte de um texto, vou pedir pro professor Eduardo a fazer uma fala e tal. Eu digo, não, mas não é muito muito. Sabe aquela coisa assim, mas porque são muito lindos, assim. E tu vê que são teus, a tua essência, verdadeiros, assim, olha, parabéns, assim. Obrigada. E ao longo da tua vida, né, tu falou de algumas mulheres, orientador, enfim, mas tem alguma mulher cientista ou não, né, que contribuiu para tu ser a mulher que tu é hoje? Posso dar um de cada? Pode, fica bem à vontade. O espaço aqui, esse espaço é teu. Não cientista, é minha mãe, né? Sem ela, honrando muito ela, de eu ser quem eu sou, depende muito dela, né? Não falo muita coisa, senão não vou me emocionar. E outra mulher, a cientista, foi a professora Carmencita, a professora Carmen, na graduação. Eu conheci ela na UEM, na Estadual de Maringá. Hoje ela é professora da Ciência de Alimentos na UFSC, na Federal de Santa Catarina. Tenho contato ainda com ela, é uma das professoras mais próximas que eu tive. Ela é uma engenheira de alimentos totalmente diferente, com a cabeça aberta, auxiliava a gente nos movimentos estudantil e paralisações, e ela lia Saramago antes das aulas de termodinâmica. Ela também foi um motivo de ter permanecido no curso, além da união dos estudantes, da turma que nós tínhamos. Ela me fez quebrar aquele estereótipo, que engenheiro é cabeça quadrada, que não lê, que não tem outras vivências.
Eduarda, foi muito legal esse papo, foi melhor do que eu podia imaginar. Eu acho que a gente estava, né, a gente cria essa expectativa, assim como tu, eu também fico nervosa, eu também fico ansiosa. Antes era só eu aqui na sala com a entrevistada e agora a gente está com a presença dos nossos bolsistas aqui nos auxiliando, né, nas luzes, nas câmeras, enfim. Então dá pra ver que eu realmente fico nervosa, porque é uma mulher que eu admiro, que eu quero contar a história e que eu me apaixonei. Me apaixonei pela pessoa que tu é, pela mulher que tu é. E hoje eu me apaixonei mais ainda, porque eu não tinha ideia, de verdade, o quanto corajosa tu és, o quanto tu foi e tu continua sendo, né? Então, parabéns por tu ser essa mulher engajada nas tuas lutas. Dá pra ver no curso, né? Por exemplo, no workshop, naquele momento, quem encabeçou, claro, é um grupo de colegas, mas quem encabeçou de verdade, né? Eu sei que você sempre gosta de usar o coletivo, mas eu entendo, e pelo que eu observei, foi tu e a professora Kátia, né? De fazer as edições e tal, que nem eu, vocês estavam também engatinhando ali. Então, ter essa coragem, querer fazer a mudança, querer fazer a diferença, eu acho que isso já nos torna as mulheres que somos, né? E tu em especial. Então, parabéns pela mulher maravilhosa que tu é, pela extensionista, pela cientista, pela mãe dedicada, esforçada, pela professora. E dá pra ver, como eu disse, ninguém convida uma pessoa para ser para a área ninfa só por convidar. Com certeza tu deve ter dado 1000 outros exemplos. Se eu pudesse, né, colocar agora, por exemplo, relatos de estudantes, nossa, eu tenho certeza, né, que vários estudantes que passaram, né, que tiveram a oportunidade de ser te orientando e passaram por ti, vamos dizer assim, né? Passar porque é uma passagem, a gente sabe disso, né? Com certeza eles têm boas histórias e boas coisas para falar de ti. Então, muito obrigada mesmo por essa presença aqui no Química em Arte. Gratidão. Te espero agora no Elas em Arte, então eu nem vou me emocionar muito, que todo mundo sabe que eu me emociono, que eu choro e tudo, mas nem vou fazer isso porque eu vou guardar, né? Estou me guardando, porque eu tenho certeza que no Elas vai vir outras histórias e, né, a gente vai conhecer. Tu já mostrou agora um pouquinho de quem que tu és, mas obrigada mesmo, gratidão. Muito obrigada por todas as palavras, o convite e por não ter desistido. Então, eu fujo, mas depois que eu faço a iniciativa, eu sempre agradeço e é muito bom, né? É uma fuga mesmo de tentar não se expor. Sim. Mas é importante enfrentar nossos medos, né? Com certeza. Gratidão, então, professora Eduarda, por esse momento. E aí, assim, ó, se você chegou até aqui, é que você está gostando do nosso papo, com certeza está aprendendo e evoluindo muito com a professora Eduarda, com o projeto como um todo. E eu gostaria de fazer um pedido muito especial. O nosso projeto faz 3 anos, né? Semana passada a gente comemorou os 3 anos do nosso projeto. Então, a gente fez uma live de comemoração do aniversário do canal do Química em Arte. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que chegaram até aqui e que são inscritas no canal. O canal só existe porque existem essas pessoas inscritas que acompanham o nosso canal. Então, a gente está muito feliz. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, marca o sininho para tu ver que toda vez que a gente publicar alguma coisa aqui, tu vai receber a notificação das entrevistas. Para nós é muito importante isso. Além de se inscrever aqui no canal do Química em Arte, se inscreva no Instagram, no Elas em Arte, porque é lá que você vai ficar sabendo quando vai ser uma entrevista, a próxima convidada, e também no Sarau Química em Arte. Tá certo, pessoal? Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, professora Eduarda, mais uma vez. Não se esqueça também de se inscrever no canal do Engenharia de Alimentos, né? Então eu vou deixar aqui o link também está passando. Engenharia de Alimentos da Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui no YouTube. No Instagram é engenhariadealimentos.uffs, né? E aí, se quiserem mandar um direct lá, alguma pergunta, os bolsistas, a gurizada também, que está lá trabalhando nos projetos, eles com certeza, né, já vão entrar em contato com a professora Eduarda. Ou então vocês podem entrar no Instagram da professora Eduarda. Qual é o teu Instagram, Eduarda? É Eduarda M. Baini. M. Baini? É Baini. Eu falei Baini lá no início, mas é Baini. E qual a mensagem ou dica que tu deixaria para uma menina, para uma mulher que deseja seguir os teus passos? Cientista, enquanto extensionista, enquanto mulher, mãe, enfim. Primeiramente, você quer estudar, ir para a universidade, acredite nos seus sonhos, vá atrás, corra atrás. Quando entrar na universidade, viva a universidade, participe de projetos, converse com os professores, com os colegas. Às vezes a pessoa vem no ônibus para ter aula e termina a aula e sai correndo. Não vem aqui para almoçar, para jantar, para estudar na biblioteca, interage com os grupos ou faz projetos. E é muito importante ter essa vivência, viver a universidade,
Quando eu estava lá em Maringá, que eu falei que eu gostei muito de ter estudado lá do curso de Engenharia de Alimentos, a gente vivia a universidade. A gente chegava de manhã, almoçava no RU, à noite eles tinham um descanso, ia na academia para esclarecer, para saúde mental, mas depois a gente se encontrava na biblioteca para estudar. Tinha dias que a gente só saía para tomar uma cervejinha, mas sempre viver a universidade, participar de projetos, pensar na questão do autoconhecimento também, o que você gosta. Para você saber o que você gosta, você precisa ter experiências. Viva de forma leve, deixa a vida te surpreender.